Na festa de aniversário do meu marido, fui me sentar ao lado dele, mas ele se inclinou para a frente e sussurrou: "Não aqui. Sente-se com os convidados." Parei abruptamente. Então ele olhou para a ex-namorada rica e disse: "Você deveria sentar neste lugar." Ela deu um sorriso irônico e sentou-se como se tudo estivesse combinado. A família dele riu. A minha não disse nada. Eu, Rose, ajeitei meu vestido e disse: "Continuem." O que fiz em seguida interrompeu todo o evento. Eu conseguia ouvi-los cochichando antes mesmo de me virar. Ele fez isso mesmo? Meu Deus! Você viu? Aquela é a esposa dele, não é? A que planejou tudo isso. Eu ainda estava de pé na mesa principal, com a mão pairando inutilmente sobre a cadeira em que me haviam dito para não me sentar. A cadeira com o meu nome. A cadeira ao lado do meu marido, Graeme, que acabará de me olhar nos olhos e dizer: "Não aqui. Sente-se com os convidados." Atrás de mim, alguém deu um suspiro de espanto. À minha esquerda, ouvi uma mulher inspirar profundamente. Em uma mesa perto do quarteto de jazz, um homem se inclinou em direção à sua acompanhante e disse algo baixo demais para que eu ouvisse. Mas vi seus olhos alternarem entre mim e a mulher que agora estava sentada no meu lugar. Vanessa Morrison, ex-namorada de faculdade de Graham, com 1,83 metros de altura e vestindo um vestido champanhe que provavelmente custou mais do que a minha prestação da hipoteca. Ela não hesitou quando Graham a convidou para ficar no meu lugar. "Você mereceu", disse ele, como se meu assento fosse algum tipo de prêmio que ela tivesse ganhado. E agora ela estava sentada ali, perfeitamente à vontade, enquanto eu ficava paralisado como um idiota na frente de 200 pessoas. Os sussurros estavam ficando mais altos, mais urgentes. Aquela é a ex-namorada dele na mesa da esposa? Que situação desconfortável. À mesa da família, Bethan, a irmã de Graham, nem sequer tentava esconder o sorriso. Sua mãe, Diane, tinha a mão sobre a boca, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia ser de vitória. Seu pai, Kenneth, ergueu o copo de uísque em direção a Vanessa como se a estivesse dando as boas-vindas de volta para casa. Eles sabiam. Todos sabiam que isso ia acontecer. Todos, menos eu. Mas estou me adiantando. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar sobre a mulher que passou 4 meses planejando essa festa, que economizou $18.000 para torná-la perfeita, que acreditava que seu casamento era sólido o suficiente para resistir a qualquer coisa. Deixe-me contar sobre a vida que eu pensava estar vivendo. Conheci Graham Lovai há 7 anos em um evento de networking corporativo no centro da cidade. Eu tinha 31 anos e estava apresentando sobre prevenção de fraudes digitais para uma sala cheia de executivos de tecnologia que pareciam extremamente entediados. Graham sentou-se na terceira fila e, ao contrário de todos os outros que estavam mexendo em seus celulares, ele realmente fez anotações. Após minha apresentação, ele me encontrou na recepção. "Aquilo foi fascinante", disse ele, entregando-me uma taça de champanhe que eu não havia pedido. A maneira como se rastreia dinheiro através de empresas de fachada é como trabalho de detetive. "É trabalho de detetive", eu disse. Mas sorri ao dizer isso. Ele era bonito de uma forma acessível. Cabelo castanho claro, olhos azuis, um terno bem ajustado, porém discreto. Ele trabalhava com vendas de tecnologia, viajava para reuniões com clientes e tinha aquele tipo de autoconfiança natural que vinha de anos convencendo estranhos a confiarem nele. Namoramos por 2 anos. Ele me levava a restaurantes bons, não absurdamente caros, apenas bons. Ele se lembrou do meu aniversário, comprou presentes atenciosos e me apresentou à sua família com o que pareceu ser um orgulho genuíno. Sua mãe, Diane, me disse que eu era exatamente o que Graham precisava, alguém estável e sensato. Seu pai, Kenneth, aprovava minha carreira, minha formação e minha abordagem prática da vida. Nos casamos na propriedade à beira do lago dos pais dele. Uma cerimônia pequena, 75 convidados, e as pérolas da minha avó como lembrança. Graham chorou durante seus votos. Eu acreditei em cada palavra que ele disse. Durante 5 anos, construímos o que eu considerava um casamento de verdade. Não apaixonado como nos filmes, mas sólido e confiável. Tínhamos sistemas. Eu cuidava das finanças porque era melhor com números. É literalmente o meu trabalho.
Sou especialista forense em fraudes em publicidade digital, o que significa que passo meus dias rastreando fluxos de dinheiro e construindo casos para litígios corporativos. Graham cuidava da agenda social, do networking e dos jantares com seus colegas. Morávamos em uma casa geminada de 3 quartos no subúrbio, com um pequeno quintal. Graham ficava dizendo que um dia ela se transformaria em algo bonito. Eu trabalhava muitas horas na empresa. Ele viajava para conferências de vendas. Tínhamos encontros românticos às sextas-feiras, quando nossas agendas coincidiam, geralmente comíamos comida italiana e assistíamos ao filme que estivesse em cartaz. Todos os anos, recebíamos a família dele para o Dia de Ação de Graças e o Natal. Conversamos vagamente sobre formar uma família quando as coisas se acalmassem no trabalho. Eu pensava que éramos felizes. Pensava que o conhecia. Estava enganada em ambos os casos. 4 meses atrás, Graham chegou em casa do trabalho com aquela energia um tanto maníaca que sentia quando estava animado com alguma coisa. Estive pensando, disse ele, largando a mochila perto da porta. 40 anos é um marco importante. Quero fazer algo especial, não apenas um jantar com meus pais. Algo que as pessoas vão se lembrar. Levantei os olhos do meu laptop, onde estava revisando arquivos de casos de fraude. O que você tinha em mente? Ele sorriu. Não sei. É por isso que estou te dizendo, você é quem planeja tudo. Você é boa nisso. Me surpreenda. Então, eu fiz. Fiz disso minha missão, meu projeto, minha maneira de provar que, mesmo depois de 5 anos de casamento, mesmo depois que a rotina diária tivesse desgastado a empolgação do início do romance, eu ainda o via, ainda o valorizava, ainda o amava. Pesquisei locais para eventos durante 3 semanas seguidas, visitando todos os espaços disponíveis na cidade. O Grand Meridian era perfeito. Paredes de tijolos aparentes, lâmpadas Edison vintage, pisos de mármore que captavam a luz na medida certa. Tinha personalidade sem ser pretensioso. História sem ser formal demais. Reservei imediatamente. Em seguida, veio a atenção obsessiva aos detalhes, que é ao mesmo tempo meu maior ponto forte e meu pior defeito. Experimentei 7 opções diferentes do menu antes de escolher a combinação ideal. Entrevistei 3 quartetos de jazz antes de encontrar Maria e sua banda. Trabalhei com o gerente do bar para criar um coquetel personalizado de bourbon, com bitters de laranja e mel, e uma rodela de limão, que batizamos de Graham. O bolo exigiu 3 encontros distintos com um chefe de pastelaria no bairro artístico. Graham adorava uísque e motocicletas, então encomendei um bolo de 4 andares em formato de barril de uísque, decorado com folha de ouro comestível e com uma réplica em miniatura de sua Norton Comando no topo. O trabalho de detalhamento foi insano, mas eu queria que ficasse perfeito. Criei um painel no Pinterest com 200 ideias. Escrevi à mão os cartões de lugar para 200 convidados com caligrafia que aprendi sozinha assistindo a vídeos do YouTube às 23 horas. Compilei uma apresentação de slides com fotos que abrangem 40 anos, encontrando fotos da infância com a mãe dele e fotos da faculdade com antigos colegas de quarto que mal se lembravam dele. Economizei o dinheiro dos meus bônus trimestrais, cortei gastos em tudo, almoços fora, roupas novas, a conferência profissional em Boston que eu queria participar. Cada dólar extra ia para nossa conta conjunta e as transferências eu marcava cuidadosamente para a festa de Graham. Na semana anterior ao aniversário dele, eu já tinha acumulado $18 mil destinados exclusivamente a essa comemoração. Meu irmão Marcos me ajudou a comprar materiais nos fins de semana, programas impressos, guardanapos personalizados e arranjos de mesa em uma floricultura na área dos armazéns. Minha mãe me observou me esgotar completamente e disse gentilmente, querida, é só uma festa de aniversário. Você não precisa provar nada. Mas eu fiz. Queria provar que ainda era mulher por quem Graham se apaixonou. Que eu não era apenas a esposa que cuidava das finanças, trabalhava até tarde e às vezes se esquecia de perguntar sobre o dia dele. Eu queria que ele entrasse naquele salão de baile e se sentisse impactado por toda a dedicação, cuidado e amor que eu havia investido em cada detalhe. 3 meses antes da festa, descobri algo que deveria ter me paralisado. Eu estava levando as roupas do Graham para a lavanderia, o terno cinza dele, aquele que ele usava para jantares com clientes, e senti algo no bolso interno. Um cartão-chave de hotel. O Fairmont em São Francisco.
A data impressa nele era de um fim de semana em que ele me disse que estava em um encontro de motociclistas em Sturgis. Eu estava parada no nosso quarto segurando aquele pedaço de plástico, minha mente já buscando explicações. Talvez ele tivesse parado em São Francisco a caminho de casa. Talvez um de seus amigos tivesse lhe dado por engano. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente razoável. Naquela noite, durante o jantar, perguntei-lhe casualmente sobre isso. Ele deu de ombros e desconversou. Ah, sim, o comício foi cancelado por causa da chuva. Alguns de nós reservamos quartos de hotel para esperar a tempestade passar. Devo ter ficado com o cartão-chave por engano. Faz sentido. Eu queria que fizesse sentido. Depois vinham as mensagens de texto. O celular dele acendia à meia-noite, a 1h da manhã. Ele dava uma olhada na tela, sorria levemente e a colocava com a tela virada para baixo na mesa de cabeceira. Quando eu perguntava a quem estava mandando mensagens tão tarde, ele respondia: só coisas do trabalho. Ou, os caras que estão planejando o próximo passeio. O nome de Vanessa começou a aparecer com mais frequência. Sua ex-namorada da faculdade, que havia se tornado uma importante investidora de capital de risco. Ele a mencionava casualmente durante o café da manhã. Vanessa diz que o setor de tecnologia está mudando ou que a empresa de Vanessa está captando novos fundos. Cada vez que sentia uma pequena pontada de inquietação, eu a reprimia imediatamente. Eu não tinha provas, apenas suspeitas, um cartão-chave do hotel, mensagens de texto enviadas tarde da noite e um nome mencionado com muita frequência. E eu estava ocupada planejando a festa perfeita para ele. Na semana anterior ao aniversário de Graham, tudo correu perfeitamente. O local confirmou todos os detalhes. O quarteto de 10 me enviou gravações do ensaio. O confeiteiro enviou fotos do bolo pronto por mensagem. Estava deslumbrante. Eu coordenei os preparativos de viagem para familiares que moravam em outros estados, confirmei a presença de 200 convidados e criei a apresentação de slides com fotos que seria exibida durante o jantar. Trabalhei até tarde todas as noites daquela semana, conciliando meus casos de fraude no trabalho com a logística da festa. Minha caixa de entrada estava cheia de confirmações de fornecedores, revisões do mapa de assentos e ajustes de última hora no cardápio. Marcos me ajudou a pegar os programas na impressora. Minha mãe perguntou se talvez eu estivesse exagerando, mas eu me senti energizada e determinada. Essa festa foi meu presente para Graham. Uma prova concreta de que eu o via, o valorizava e o amava. Na noite anterior ao evento, separei meu vestido verde esmeralda. Aquele que eu havia comprado especificamente para esta festa. Aquela que me fez sentir confiante e bonita, em vez de como a especialista forense que passava 12 horas por dia analisando planilhas. Combinei com o colar de pérolas da minha avó, aquele que ela me deu uma semana antes de morrer, dizendo que me traria sorte e amor. Fiquei em frente ao espelho do nosso quarto praticando meu sorriso. Amanhã, 200 pessoas viriam Graham e eu juntos. Elas testemunhariam a celebração que eu organizei para ele. Eles entenderiam que éramos sólidos e felizes. Amanhã ele se lembraria do porquê de ter se casado comigo. Amanhã tudo seria perfeito. Eu acreditava nisso completamente. Mesmo com o cartão-chave do hotel escondido na minha caixa de joias. Mesmo com as mensagens de texto noturnas que eu vinha ignorando. Mesmo com o nome de Vanessa surgindo com muita frequência, eu acreditei porque já tinha investido demais para considerar qualquer outra possibilidade. O vestido esmeralda estava pendurado, pronto para usar, na porta do armário. As pérolas repousavam em sua caixa de veludo sobre a minha comoda. Meus saltos estavam polidos e me esperavam ao lado da cama. Eu não fazia a menor ideia de que, em menos de 24 horas, meu marido me humilharia publicamente diante de 200 testemunhas, daria meu lugar à sua ex-namorada e desencadearia uma série de eventos que desmantelariam completamente a vida que eu pensava que tínhamos construído juntos. Mas aquele cartão-chave do hotel deveria ter me avisado. A mensagem de texto tarde da noite deveria ter me avisado. O fato de o nome de Vanessa ter sido mencionado de forma tão casual e frequente deveria ter me alertado. Eu simplesmente não estava pronto para ouvir. Ainda não. Não até eu estar parada naquela mesa principal com a mão congelada sobre a cadeira, ouvindo sussurros começarem atrás de mim, vendo a família dele rir da minha humilhação e finalmente entendendo que a festa que eu havia planejado com tanto cuidado não era uma celebração do nosso casamento.
Era o palco para o meu substituto. O Grammar de Ambauron era exatamente como eu havia imaginado durante aquelas noites em claro planejando tudo no meu laptop. Lâmpadas Edison pendiam em fileiras perfeitas no teto de tijolos aparentes, projetando uma luz âmbar quente que deixava tudo com um aspecto mais suave e romântico. As toalhas de mesa brancas estavam impecáveis e brilhantes. Arranjos de mesa com rosas brancas e eucalipto, simples, porém elegantes, estavam dispostos em intervalos precisos. O quarteto de jazz estava posicionado num canto perto do bar vintage, tocando algo suave e discreto que proporcionava um ambiente agradável sem atrapalhar a conversa. Os convidados começaram a chegar às 7. Observei de perto da entrada enquanto entravam, seus olhos se arregalando ligeiramente ao absorverem o espaço. Ouvi os elogios em tempo real. Está lindo. Kim realmente se superou. Olhem só esses arranjos de mesa. Maravilhosos. Cada elogio era como uma validação, uma prova de que os 4 meses de planejamento obsessivo tinham valido a pena. Em meu vestido esmeralda, eu me movia pela multidão, cumprimentando as pessoas, aceitando abraços dos colegas de Graham e conversando informalmente com seus amigos da faculdade que eu havia encontrado algumas vezes ao longo dos anos. Todos ficaram impressionados. Todos me diziam o trabalho incrível que eu tinha feito. Graham interagiu com todos como sempre fazia nesses eventos. Confiante, charmoso, apertando mãos e rindo de piadas. Ele estava elegante no terno azul marinho sob medida que eu lhe comprara para o nosso 5º aniversário no ano passado. Seu cabelo estava recém-cortado. Seus sapatos estavam engraxados. Ele estava desempenhando o papel de aniversariante gentil com perfeição. Durante a primeira hora, tudo pareceu perfeito. Melhor do que perfeito. Parecia um sucesso. Cruzei o olhar com o dele uma vez, do outro lado da sala. Ele estava conversando com alguém da equipe de vendas, mas olhou para mim e piscou. Piscou mesmo. Meu coração se alegrou. Isso era bom. Estávamos bem. A festa estava nos unindo, nos lembrando do que tínhamos. Comecei a relaxar, comecei a me permitir aproveitar a noite que tanto me esforcei para criar. Os garçons começaram a circular com os aperitivos que eu havia escolhido, bolinhos de caranguejo com infusão de trufa, figos envoltos em presunto, miniaturas de bife Wellington. Vi os rostos das pessoas se iluminarem ao prová-los. Os coquetéis de bourbon personalizados estavam sendo servidos em abundância. O Graham, aparentemente, fez sucesso. Ouvi pelo menos 3 pessoas perguntando ao barman o que tinha na bebida. Às 7h30, a coordenadora do evento me deu um sinal discreto. O jantar estava prestes a começar. Era hora de todos encontrarem seus lugares. Caminhei em direção à mesa principal, desviando dos convidados que conferiam os cartões de lugar e se acomodavam nas cadeiras. Meus calcanhares tilintavam contra o piso de mármore. Meu coração batia forte, mas era uma energia nervosa boa, uma energia de excitação. Chegou a hora, a parte formal da noite. Os discursos durante o jantar. O corte do bolo. Todos os momentos que eu havia coreografado com tanto cuidado. Agora eu conseguia ver a mesa principal. Graham já estava sentado, conversando animadamente com alguém que eu não conseguia ver direito desse ângulo. Minha cadeira estava vazia ao lado dele, aquela com o cartão de lugar que eu mesma havia escrito com caligrafia cuidadosa. Kim Olovai, exatamente onde eu deveria estar. Aproximei-me com um sorriso, pronta para me sentar, pronta para finalmente relaxar e desfrutar da refeição que passei semanas aperfeiçoando com a equipe de catering. Foi nesse momento que tudo deixou de parecer certo. Graham ergueu os olhos quando estendi a mão para pegar minha cadeira. Nossos olhares se cruzaram e algo em sua expressão me deu um frio na barriga. Não era calor. Não era a intimidade compartilhada de parceiros organizando um evento juntos. Era um desconforto, talvez até irritação. Ele se inclinou em minha direção tão perto que eu pude sentir o cheiro do seu perfume, o Tom Ford que eu lhe dei no Natal passado. Sua voz era baixa, quase suave, como se ele estivesse tentando amenizar o que estava prestes a dizer. Não aqui. Sente-se com os convidados. As palavras não faziam sentido a princípio. Eram em inglês. Eu entendia cada uma individualmente, mas juntas daquele jeito, formavam algo incompreensível. O que? Eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia.
Graham não repetiu o que disse. Ele já estava olhando por cima do meu ombro para alguém que estava parado logo atrás do meu ombro direito. E todo o seu rosto se transformou. Seus olhos suavizaram. Sua boca se curvou naquele sorriso juvenil que eu costumava pensar ser reservado para mim. Sua postura se abriu de uma forma que transmitia intimidade e acolhimento. Vanessa, disse-lhe agora mais alto, com um tom caloroso e confiante. Você deveria aceitar essa vaga. Você a merece. Virei-me. Vanessa Morrison estava lá, vestindo um vestido de seda cor champanhe que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês. Com seus saltos altos, ela tinha 1,83 metros de altura, era esguia e loira, e perfeita daquele jeito natural que algumas mulheres são. Sua maquiagem estava impecável. Seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela estava sorrindo. Não um sorriso educado e desconfortável, nem uma careta de desculpas reconhecendo o constrangimento do momento, mas sim um sorriso irônico. Pequeno, porém inconfundível. Ela não disse "tem certeza", ou "é impossível" ou qualquer coisa que uma pessoa normal diria ao ser oferecida a outra pessoa o lugar dela na festa de aniversário do próprio marido. Ela simplesmente se moveu para frente e deslizou para minha cadeira como se já esperasse por isso. Como se tudo tivesse sido coreografado. A ficha caiu de repente. Não foi algo espontâneo. Não foi o Graham tomando uma decisão impulsiva no calor do momento. Isso foi planejado. Eles discutiram, decidiram e talvez até ensaiaram. Eu ainda estava ali parado, com a mão pairando estupidamente sobre o encosto da cadeira, quando ouvi risadas. Não de estranhos. Não dos cantos mais afastados da sala, onde as pessoas talvez não entendessem o que estava acontecendo. Da mesa adjacente à nossa, a mesa da família de Graham. Sua mãe, Diane, chegou a bater palmas, encantada, com sua pulseira de tênis de diamantes refletindo a luz. Ela parecia estar assistindo ao episódio final de sua série favorita, o momento que esperava durante toda a temporada. Seu pai, Kenneth, ergueu o copo de uísque em direção a Vanessa. Um brinde, uma saudação de boas-vindas. Sua irmã, Beta, inclinou-se para o marido e sussurrou algo por trás da mão. As duas se viraram para me olhar e a expressão de Beta era de pura satisfação, como se tivesse acabado de ganhar algo pelo qual vinha competindo. Eles não estavam desconfortáveis. Não estavam confusos sobre o que estava acontecendo. Estavam gostando daquilo. Os sussurros começaram atrás de mim. Eu conseguia ouvi-los mesmo por cima do quarteto de jazz, mesmo por cima do ruído ambiente de 200 pessoas se acomodando em seus assentos. Ele fez isso mesmo? Meu Deus! Aquela é a ex-namorada dele? Olhei em direção à mesa da minha família, perto do fundo da sala. O garfo da minha mãe havia parado a meio caminho da boca. Seu rosto estava branco, sem nenhuma cor. Ela parecia estar doente. Meu irmão Marcos havia se levantado parcialmente da cadeira, com o maxilar cerrado e as mãos fechadas em punhos sobre a toalha de mesa branca. Eu conseguia vê-lo calculando se conseguiria atravessar a sala e dar um soco em Graham sem piorar as coisas. Meu pai apenas ficou olhando, com uma expressão sombria e ameaçadora, mas eles não disseram nada. O que eles poderiam dizer? Aquela era a festa de aniversário de Graham, o evento dele, a noite dele. Levantar e causar um escândalo só pioraria as coisas para mim. Então, eles ficaram ali sentados em silêncio, atônitos e impotentes, enquanto a família de Graham ria. A humilhação foi completa. Pública, testemunhada por 200 pessoas que se lembrariam desse momento, falariam dele mais tarde, transformariam-no em uma história para contar em outros jantares. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, pegar minha bolsa no guarda-volumes e fugir pela saída mais próxima, chegar ao meu carro antes que as lágrimas viessem, antes que todo o peso do que acabará de acontecer me atingisse em cheio. Mas eu não fugi. Algo mais estava surgindo em meio à humilhação. Algo frio, nítido e absolutamente controlado. Percorreu meu peito como água gelada, aguçando meus pensamentos, firmando minhas mãos, esclarecendo tudo. Alisei a parte da frente do meu vestido esmeralda. O tecido era macio sob minhas mãos, caro, escolhido especificamente para esta noite. Ajustei o colar de pérolas da minha avó, sentindo o peso familiar delas contra minha clavícula. Coloquei uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha e sorri.
Não um sorriso largo, apenas um pequeno e agradável sorriso nos lábios. Continuem, eu disse, com a voz clara e calma, projetando-se o suficiente para alcançar as mesas próximas. Por favor, não me interrompam. Os olhos de Graham se arregalaram ligeiramente. Por um instante, vi um lampejo de surpresa em seu rosto. Ele esperava lágrimas. Esperava que eu fizesse um escândalo, que me emocionasse, para lhe dar munição para qualquer narrativa que ele estivesse construindo sobre eu ser difícil, instável ou sensível demais. Não lhe dei essa satisfação. Virei-me nos calcanhares, mantendo a postura ereta e a cabeça erguida. Não me apressei, não corri, apenas caminhei em um ritmo normal e tranquilo em direção às portas do salão de baile. As pessoas se afastaram para me dar passagem. Eu podia sentir seus olhares me seguindo. Conseguia ouvir os sussurros ficando mais altos atrás de mim, mas não olhei para trás. Atravessei as pesadas portas de carvalho e entrei no corredor de mármore em frente ao salão de baile. As portas se fecharam atrás de mim, abafando o quarteto de jazz e o murmúrio de 200 vozes. O silêncio foi repentino e absoluto. Minhas mãos começaram a tremer. A adrenalina que eu vinha reprimindo inundou meu corpo de uma vez. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Mas minha mente permaneceu extremamente afiada e lúcida porque Graham não sabia de algo. Algo que eu vinha guardando para mim há 3 meses. Desde que encontrei aquele cartão-chave do hotel, eu não estava apenas planejando a festa de aniversário dele. Eu o estava investigando e tinha provas de tudo. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e me encostei na parede fria de mármore do corredor. O saguão do Grand Meridian estava vazio, exceto por um funcionário do guarda-volumes que fingia cuidadosamente não notar a mulher de vestido esmeralda que acabará de sair correndo do salão de baile. Em algum lugar atrás daquelas portas de carvalho, meu marido estava comemorando seu aniversário com sua ex-namorada sentada no meu lugar. Mas eu já não estava pensando nisso. Eu estava pensando no que viria a seguir. Percorri meus contatos e encontrei o nome que precisava, Sophia Pacheco Blackwell & Associates. Eu a tinha programado no meu telefone há 5 semanas com o nome expedental, só por precaução, caso Graham algum dia pesquisasse. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Era isso. O momento para o qual eu vinha me preparando sem admitir completamente para mim mesmo para o que estava me preparando. Uma vez que eu fizesse essa ligação, uma vez que desse início ao processo, não haveria volta atrás. Não dá para fingir que foi um mal-entendido. Não há como salvar o que restava do meu casamento. Apertei o botão de chamada. Ela atendeu no segundo toque. Kim, está acontecendo, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Execute o plano A. Tem certeza? A voz de Sophia era calma e profissional. Já tínhamos analisado esse cenário 2 vezes no escritório dela. Estou parada em um corredor enquanto meu marido comemora com a amante no meu lugar, na festa que eu organizei. Sim, tenho certeza. Vou protocolar os documentos na segunda-feira de manhã, assim que possível. Enquanto isso, documente tudo o que acontecer esta noite. Fotos, se possível. Testemunhas. Quero um registro claro da humilhação pública. Entendido, Kim? A voz de Sophia suavizou um pouco. Você está bem? Eu estava bem? Eu estava parada em um corredor de mármore, vestindo um vestido que havia comprado para deixar meu marido orgulhoso, depois de ter sido publicamente substituída pela mulher com quem ele vinha se envolvendo há meses. Minhas mãos tremiam. Meu coração estava acelerado. Eu podia sentir o peso da pena de 200 pessoas se depositando sobre meus ombros. Sim, estarei, eu disse. Desliguei e fiz minha segunda ligação. Marcos respondeu imediatamente, estou indo aí. Não, fique onde está. Preciso que você entre em cerca de 15 minutos. Apenas fique visível. Deixe-o saber que tenho familiares aqui que viram tudo. Kim, o que ele fez? Eu sei. Sei exatamente o que ele fez e sei exatamente o que vou fazer a respeito. Confie em mim. 15 minutos. Consegui perceber a relutância em seu silêncio, mas finalmente ele disse, ok, 15 minutos. Terceira ligação.
Jennifer, gerente de eventos do Grameridian e minha ex-colega de quarto da faculdade, que me devia um grande favor de quando ajudei a irmã dela a evitar um empréstimo comercial abusivo há 3 anos. Jane, sou eu. Oh, querida, eu vi. Me desculpe. Não precisa se desculpar. Só me diga que está pronta. Pausa. Depois, mais baixo. Tem certeza disso? Vai causar um escândalo. É exatamente isso. Me dê o sinal e eu farei acontecer. 4ª ligação. Essa ia ser interessante. Liguei para a proteção contra fraudes da American Express. Um sistema automatizado respondeu, pedindo-me que descrevesse minha preocupação. Preciso denunciar o uso suspeito de um cartão de crédito corporativo para despesas pessoais, expliquei claramente. O sistema me transferiu para uma pessoa real. Uma mulher com uma voz clara e eficiente. Aqui é Amanda, da equipe de proteção contra fraudes. Pode descrever a atividade suspeita? Um cartão corporativo emitido pela Morrison Capital Holdings foi utilizado para pagar despesas de um evento pessoal, especificamente uma festa de aniversário privada no Grameridian Ballroom. A titular do cartão é Vanessa Morrison, e acredito que isso configura apropriação indébita de fundos corporativos para uso pessoal. Eu conseguia ouvir o som de digitação do outro lado da linha. E qual é a sua relação com o titular do cartão ou com a empresa? Sou a esposa da pessoa cuja festa foi financiada com o cartão corporativo. Tenho comprovantes que mostram que o depósito foi feito da conta comercial da Morrison Capital Holdings. Mais digitação. Preciso que você envie a documentação por e-mail para o nosso departamento de investigação de fraudes, mas, com base na sua descrição, podemos sinalizar a conta imediatamente para a investigação. Com que rapidez vocês podem bloquear o cartão? Se houver evidências de violação da política, podemos bloqueá-lo em até 1 hora enquanto a investigação estiver em andamento. Perfeito. Agradeci e desliguei. Então fiquei ali parado naquele corredor vazio, com as costas contra a parede de mármore, e me permiti sentir aquilo por um instante. A traição, a humilhação, a destruição de tudo em que eu acreditava sobre a minha vida. Mas eu só me permiti sentir isso por 30 segundos, porque sentir não mudaria nada. A ação, sim. E eu vinha me preparando para essa ação há 3 meses. Desde aquela manhã de terça-feira, quando tudo começou a desmoronar, eu vinha recolhendo as roupas da lavanderia do Graham, algo que eu fazia a cada 2 semanas porque a lavanderia ficava no meu caminho para o trabalho. Eu estava revistando os bolsos dele, procurando recibos, cartões de visita ou outras coisas aleatórias que ele tinha esquecido lá dentro. Foi então que eu encontrei um cartão-chave de hotel. O Fairmont em São Francisco. A data impressa na tarja magnética era de 2 semanas atrás. Eu estava parada no nosso quarto segurando aquele pedaço de plástico, e minha mente imediatamente catalogou a discrepância. Graham tinha me dito que iria a Sturgis naquele fim de semana para um encontro de motociclistas com seus amigos da faculdade. Eu até o ajudei a arrumar as malas com calças jeans, camisetas e a jaqueta de couro. São Francisco não ficava nem perto de Sturgis. Eu queria descartar a ideia. Queria acreditar que havia uma explicação razoável. Talvez ele tivesse parado em São Francisco a caminho de casa. Talvez um de seus amigos tivesse lhe dado o cartão-chave por engano. Mas eu sou especialista forense em fraudes em publicidade digital. Rastreio dinheiro para viver. Encontro padrões. Construo casos. E meu cérebro já estava funcionando, já questionando, já puxando o fio da meada. Naquela noite, não confrontei Graham. Em vez disso, fiz o que faço de melhor, investiguei. Depois que ele adormeceu, consultei os extratos do nosso cartão de crédito no meu laptop. Pesquisei sobre as despesas daquele fim de semana. Nenhuma despesa em Sturgis. Nenhum posto de gasolina na rota para Dakota do Sul. Nenhuma despesa de hotel lá. Mas houve 2 cobranças no Fairmont em São Francisco. Ambos os quartos de hotel adjacentes foram reservados em nome de Graham, usando seu cartão corporativo. 2 salas. Tirei capturas de tela e as salvei em uma pasta protegida por senha com o nome Documentos Fiscais 2019, que Graham jamais pensaria em abrir. Então comecei a investigar mais a fundo. Revisei 6 meses de extratos de cartão de crédito. Encontrei padrões.
Viagens de fim de semana que não correspondiam exatamente ao que ele me disse. Cobranças por jantares em cidades que ele alegava não ter visitado. Os quartos de hotel são sempre 2 quartos, sempre contíguos, quando verifico os números das reservas. Alguém estava viajando com ele. Alguém que precisava de um quarto só para si para manter as aparências. 2 meses antes da festa, eu estava fazendo minha revisão mensal da nossa conta bancária conjunta. Algo que eu fazia há anos como parte da administração das nossas finanças, quando vi algo que me deixou arrepiado. Uma transferência bancária de $25.000 da Morrison Capital Holdings, empresa de Vanessa. Na linha de observações estava escrito: fundo para o partido. Fiquei encarando aquela tela por 10 minutos inteiros, enquanto meu café esfriava ao meu lado. Graham não tinha mencionado isso. Estávamos economizando $18.000 para a festa dele. Dinheiro da nossa renda regular, meus bônus, nossa poupança conjunta. Por que Vanessa depositaria $25.000 em nossa conta conjunta de casal? Rastreei a transação usando as ferramentas forenses às quais tinha acesso por meio do meu trabalho. A transferência foi feita da conta operacional corporativa da Morrison Capital Holdings, e não da conta pessoal de Vanessa. Foi classificada como despesa comercial, uma festa de aniversário como despesa comercial. Comparei a data da transferência com o calendário de Graham. Coincidiu exatamente com uma viagem de negócios que ele havia feito a Seattle 3 semanas antes. Acessei os registros do hotel usando um acesso que provavelmente não deveria ter usado por motivos pessoais, mas já não me importava mais com os protocolos. 2 reservas no Four Seasons em Seattle, mesmas datas, feitas em nomes diferentes, mas debitadas no mesmo cartão corporativo. Sempre 2 cômodos, sempre o mesmo padrão. Comecei a documentar tudo. Cada viagem, cada cobrança, cada discrepância. Criei uma planilha com datas, locais e valores. Comparei o calendário dele com os lançamentos do cartão de crédito e as reservas de hotel. O quadro que surgiu era de tirar o fôlego em sua consistência. Durante 8 meses, Graham viajou com Vanessa. Eles tinham sido cuidadosos. Quartos separados, justificativas comerciais, cartões corporativos para evitar nossas contas conjuntas. Mas eles deixaram um rastro. Eles sempre deixam um rastro. E então, uma noite, cerca de 6 semanas antes da festa, encontrei as mensagens. Graham tinha um iPad que usava ocasionalmente para ler notícias e assistir a vídeos na cama. Anos atrás, ele configurou o sistema para sincronizar com nossa conta compartilhada do iCloud, principalmente para que as fotos da família aparecessem automaticamente em todos os nossos dispositivos. Ele havia se esquecido daquele cenário. Eu não. Certa noite, enquanto ele tomava banho, abri meu laptop e acessei o histórico de mensagens do iPad dele. O que descobri me deu ânsia de vômito. Meses de mensagens entre Graham e Vanessa, começando casuais e profissionais, gradualmente se tornando flertantes, depois íntimas, depois explícitas e, por fim, planejando algo. Eles conversaram sobre o nosso futuro juntos, sobre a nova campanha de arrecadação de fundos da Vanessa e sobre como precisavam manter tudo em segredo até o momento certo. Sobre como lidar com a situação do Kim depois da festa. A situação do Kim. Era isso que eu era para eles. Uma situação a ser resolvida. Eu li a mensagem após mensagem, vendo meu casamento se desfazer em bolhas do iMessage. A festa será perfeita, Vanessa havia escrito. Uma forma de nos apresentar publicamente sem que parecesse repentino. Só preciso passar por isso sem que Kim faça um escândalo, respondeu Graham. Então podemos dar entrada no processo discretamente, sem complicações. Sua família já sabe, escreveu Vanessa. Eles estão de acordo. A família dele sabia. Todos sabiam. Todos estavam envolvidos. A festa que eu estava planejando não era uma comemoração do aniversário do Graham. Era um palco para o meu substituto, uma estreia pública do relacionamento deles. Uma forma de fazer a minha saída e a da Vanessa com o mínimo de transtorno possível para os seus círculos sociais. Eu tirei print de tudo, cada mensagem, cada foto, cada menção casual aos planos futuros deles. Salvei tudo em um serviço de armazenamento em nuvem criptografado. Depois, fechei meu laptop e fui para a cama ao lado do meu marido como se nada tivesse mudado, porque nada havia mudado. Ainda não, mas poderá acontecer.
5 semanas antes da festa, marquei uma consulta com Sofia Pacheco na Blackwell & Associates. Ela era especializada em divórcios com patrimônio elevado e fraude conjugal. Eu lhe levava tudo. Cópias impressas de mensagens, extratos de cartão de crédito, registros de hotel, documentação de transferência bancária. Ela leu tudo atentamente, fazendo anotações, e de vez em quando me olhava com algo parecido com compaixão. Quando terminou, recostou-se na sua cadeira de couro e sorriu. Isto é a prova de falhas, disse ela. As leis de comunhão de bens significam que $25.000 depositados em sua conta conjunta pertencem metade a você, independentemente de quem os depositou. E o padrão de engano, o uso de fundos corporativos, as evidências de um caso extraconjugal prolongado, podemos usar tudo isso. O que você recomenda? Perguntei. Que a festa aconteça, disse ela. Que ele faça sua jogada publicamente. Depois, desmantelaremos tudo que ele construiu usando as mesmas habilidades que fizeram de você um bom profissional. Então foi isso que eu fiz. Continuei planejando, continuei sorrindo, continuei interpretando o papel de esposa dedicada e esperei que Graham mostrasse a 200 pessoas exatamente quem ele era de verdade. Agora, parada neste corredor de mármore com meu telefone na mão e meu casamento em ruínas, eu sabia que a espera havia terminado. Era a hora de agir. Verifiquei meu reflexo no espelho dourado do corredor pela última vez. Meu batom tinha desbotado um pouco por causa do champanhe que eu estava tomando antes de tudo desmoronar. Reapliquei cuidadosamente, num tom profundo de amora que combinava com o vestido esmeralda. Minhas mãos estavam mais firmes agora. O choque inicial havia passado, substituído por algo mais frio e mais concentrado. Eu parecia calma, profissional, como uma mulher que tinha tudo sob controle. Ótimo! Era exatamente isso que eu precisava que eles vissem. Quando voltei para lá, guardei meu batom na bolsa e alisei a frente do meu vestido mais uma vez. Através das portas de carvalho, eu conseguia ouvir os sons abafados da festa que continuava. Música jazz, risos, o tilintar dos talheres na porcelana. Quando o serviço de jantar começou, eles pensaram que tudo havia acabado. Pensaram que eu tinha fugido, envergonhado e derrotado. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eu empurrei as portas do salão de baile. O cenário lá dentro havia mudado desde que eu saí. Os convidados estavam sentados agora, com os pratos do jantar sendo colocados à sua frente pela equipe de catering que eu havia contratado. O primeiro prato, uma sopa de abóbora cabotiá com sálvia crocante, estava sendo servido em diversas mesas. As pessoas estavam comendo, bebendo e conversando. A festa já tinha superado minha humilhação pública como se fosse apenas um momento constrangedor que eles podiam ignorar educadamente. Graham estava de pé na mesa principal, com um braço casualmente apoiado no encosto da cadeira de Vanessa. Minha cadeira parecia contar alguma história animada para as pessoas ao redor. Na outra mão, ele segurava um copo de uísque bourbon. Parecia relaxado, até mesmo feliz. Vanessa sentou-se ao lado dele, rindo de tudo o que ele dizia, com a mão repousando em seu antebraço num gesto de intimidade casual que me deu ânsia de vômito. No início, ninguém me notou. Eu era apenas mais um convidado circulando pelo salão de baile. Mas então caminhei em direção ao pequeno palco onde o quarteto de jazz estava instalado. Maria, a vocalista principal, me viu chegando. Tínhamos tido uma conversa bem específica ontem à tarde, quando liguei para confirmar os detalhes finais da apresentação. Ela achou que eu estava brincando a princípio. Depois percebeu que não estava. Nesse momento, ela me olhou e acenou discretamente com a cabeça. Subi ao palco. Maria me entregou o microfone sem dizer uma palavra e, em seguida, fez um sinal para os seus colegas de banda. A música parou abruptamente no meio de uma frase. O silêncio repentino foi perturbador. As conversas foram interrompidas. As pessoas ergueram os olhos da sopa, confusas. 200 rostos se voltaram para mim, iluminados pelo brilho quente das lâmpadas de Edison. Deixei o silêncio se prolongar por um instante. Deixei a expectativa crescer. Então eu sorri. Um sorriso caloroso, gentil, o sorriso de uma mulher que está prestes a fazer um brinde sincero. Boa noite a todos, eu disse, com a minha voz ecoando facilmente pelo salão de baile. Meu nome é Kim Louva e, para quem não me conhece, sou a esposa do Graham.
Fiz uma pausa, deixando aquela palavra me atingir. Esposa, no presente. Gostaria de agradecer a todos por terem vindo esta noite para celebrar o 40º aniversário de Graham. Significa muito para nós dois ver vocês aqui, especialmente aqueles que viajaram de outros estados. Sua presença torna esta noite verdadeiramente especial. Aplausos dispersos, sorrisos hesitantes. As pessoas ainda não tinham certeza de para onde aquilo ia dar. Na mesa principal, Graham ficou completamente imóvel. A mão de Vanessa escorregou do antebraço dele. Como a maioria de vocês sabe, eu planejei toda essa celebração. Mantive meu tom leve e conversacional. Passei 4 meses coordenando cada detalhe porque queria que o aniversário marcante de Graham fosse perfeito. O local, o cardápio, a música, aquele bolo maravilhoso que você poderá saborear mais tarde. Cada detalhe foi escolhido com esmero. Mais acenos de cabeça. Algumas pessoas olharam para Graham e depois voltaram a olhar para mim. Obviamente, o planejamento de um evento dessa magnitude exige recursos consideráveis. O Grand Meridian não é barato. Assim como um quarteto de jazz ao vivo, um serviço de bar premium para 200 pessoas ou um bolo personalizado em barril de uísque com folha de ouro comestível. Eu ainda estava sorrindo, ainda era agradável, como se estivesse apenas batendo um papo informal sobre os detalhes da festa. O custo total foi de $43.000. Um investimento considerável, não acha? Mas valeu a pena pelo homem que amo. O quarto estava completamente silencioso agora. Dava para ouvir um alfinete cair. O que é interessante, continuei, é como esses 43 mil foram financiados. Eu pensava que Graham e eu estávamos economizando juntos em nossa conta conjunta, a conta que compartilhamos desde que nos casamos, há 5 anos, a conta que deveria representar nossa parceria, nosso futuro financeiro em comum. Virei-me para olhar diretamente para Graham. Seu rosto estava completamente pálido. Mas quando revisei nossos extratos bancários, e faço isso regularmente, é meio que o que eu faço para ganhar a vida, descobri algo fascinante. Apenas $18.000 vieram de nossas economias reais. Os outros $25.000 foram depositados há 6 semanas por transferência bancária da Morrison Capital Holdings. Ouviram-se exclamações de surpresa na multidão. Várias pessoas se entreolharam, confusas. Para quem está acompanhando, eu disse, Morrison Capital Holdings é a empresa de capital de risco de Vanessa Morrison. Essa ali é a Vanessa. Gesticulei em direção à mesa principal, sentada no que deveria ser o meu lugar na festa de aniversário do meu marido. Todos os olhares na sala se voltaram para Vanessa. Ela parecia querer desaparecer através do chão. Então me perguntei, por que a ex-namorada do meu marido transferiria $25.000 para nossa conta conjunta do casal? Isso é incrivelmente generoso, não é? A menos que, fiz uma pausa, inclinando a cabeça pensativamente. A menos que não seja generosidade de fato. A menos que seja um investimento no futuro dela. O silêncio era absoluto agora. Ninguém comia. Ninguém bebia. Todos me encaravam, hipnotizados. Veja, eu investiguei um pouco mais. Na verdade, é meio que a minha especialidade. Sou especialista forense. Eu rastreio fluxos de dinheiro e encontro padrões para ganhar a vida. E o padrão que encontrei foi absolutamente fascinante. Comecei a caminhar lentamente pelo palco, meus calcanhares clicando suavemente na plataforma de madeira. Reservas de hotéis em São Francisco, Seattle e Miami nos últimos 4 meses. Sempre 2 quartos reservados. Sempre nos fins de semana, Graham me dizia que estava em encontros de motociclistas ou conferências do setor. Sempre pago com o cartão corporativo da Morrison Capital Holdings. Alguém no fundo da sala soltou um suspiro audível. E este local? Gesticulei ao redor do salão de baile. O Grand Meridian, onde estamos agora, teve o depósito pago com o cartão corporativo American Express da Vanessa. Tenho o recibo, juntamente com os recibos do bolo, do quarteto de jazz e de cerca de metade do serviço de catering. Graham estava de pé agora, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão. Kim, já chega. Ah, estou só começando, querido, eu disse docemente, virando-me para encará-lo diretamente. Porque é aqui que a coisa fica realmente interessante.
Também encontrei mensagens de texto do seu iPad que foram salvas na nossa conta compartilhada do iCloud. Você se esqueceu dessa função? Seus olhos se arregalaram, demonstrando algo próximo ao pânico. Mensagens discutindo nosso futuro juntos, continuei, com minha voz ecoando por todos os cantos da sala. Mensagens sobre como lidar com a situação de Kim depois da festa, sobre entrar com o pedido de divórcio discretamente para não atrapalhar seus relacionamentos de trabalho ou a rodada de arrecadação de fundos de Vanessa. A sala irrompeu em murmúrios de choque. Várias pessoas já estavam com seus celulares em mãos, gravando a cena. Perfeito. Deixem que gravem. Deixem que publiquem nas redes sociais. Deixem que todos vejam. Então, na verdade, eu disse, elevando a voz para ser ouvida em meio ao ruído crescente. Esta não é a festa de 40 anos do meu marido, financiada pelo nosso casamento. Esta é a festa de revelação da Vanessa Morrison, financiada pelas suas contas corporativas, anunciando a todos vocês que ela e o Graham estão juntos. E eu, a esposa legítima, deveria apenas sentar na área reservada aos convidados e assistir a tudo acontecer em silêncio, com gratidão. Minha voz embargou ao pronunciar aquelas últimas palavras. Graham estava se dirigindo para o palco naquele momento. Seu rosto ficou vermelho de raiva ou constrangimento. Eu não conseguia distinguir um do outro e não me importava. Você está sendo ridículo, sibilou ele ao chegar ao palco, causando um escândalo. Será? Virei-me novamente para o quarto, mas como tenho capturas de tela, extratos bancários, recibos de hotel, um rastro financeiro completo documentando um caso extraconjugal de 8 meses financiado em parte por nossos bens conjugais. Eu diria que isso é motivo para fazer um escândalo, não acha? Isso é uma loucura, disse Vanessa, levantando-se. Ela parecia furiosa e aterrorizada na mesma medida. Grammy, nós deveríamos ir embora. Oh, por favor, não vá embora por minha causa, eu disse gentilmente. Você investiu muito nesta noite. $25.000, mais o depósito do local, mais todos aqueles quartos de hotel. Você deveria ficar e aproveitar. Olhei para o meu relógio exatamente na hora marcada. Aliás, talvez seja melhor você sair nos próximos minutos, porque está prestes a haver um problema com o pagamento. Como se estivesse combinado, Jennifer apareceu na entrada do salão de baile. Ela trocou de roupa, vestindo seu blazer profissional de gerente de eventos, e estava com o tablet na mão. Ela parecia visivelmente aflita. Sinto muito interromper, disse ela, com a voz ecoando pelo cômodo agora silencioso. Mas temos um problema urgente com a cobrança do evento de hoje à noite. O cartão de crédito usado para o depósito foi denunciado por uso fraudulento. O momento foi perfeito. Impecável. O rosto de Vanessa empalideceu. O quê? Isso é impossível. É mesmo? Perguntei, virando-me para ela com falsa preocupação, pois havia ligado para a proteção contra fraudes da American Express cerca de 45 minutos antes. Eu tinha algumas dúvidas sobre se um cartão corporativo emitido para despesas de negócios pode ser usado legalmente para eventos pessoais. Acontece que não pode. Na verdade, é considerado peculato se as despesas não estiverem relacionadas com a atividade empresarial. Deixei essa palavra pairar no ar. Desfalque. E tenho quase certeza, continuei, de que o conselho de administração concordaria que a festa de aniversário do meu marido não se qualifica como uma despesa comercial legítima para Morrison Capital Holdings. Vanessa ficou completamente pálida. Sua empresa de capital de risco estava em plena captação de um novo fundo importante. Eu havia feito minha pesquisa. Um mínimo indício de irregularidade financeira poderia arruinar tudo. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu já fiz. Seu cartão corporativo está bloqueado enquanto a investigação está em andamento, o que significa que o depósito do local e todos os pagamentos adiantados aos fornecedores também foram perdidos. Tudo está em disputa agora. Jennifer deu um passo à frente, desempenhando seu papel perfeitamente. Receio que, se não conseguirmos confirmar um pagamento válido nos próximos 30 minutos, nossa seguradora nos obrigará a encerrar o evento imediatamente. As normas do Departamento de Saúde nos proíbem de continuar servindo alimentos e bebidas quando há uma disputa de pagamento. O caos se instaurou. Graham agarrou meu braço com tanta força que chegou a doer. Resolva isso, Kim.
Resolva isso agora mesmo. Puxei meu braço bruscamente, minha voz ficando gélida. Resolva isso. Da mesma forma que você consertou nosso casamento, dormindo com sua ex por 8 meses. A maneira como você resolveu a situação hoje à noite, cedendo meu lugar para ela e me dizendo para sentar com os convidados. Por que exatamente eu deveria consertar alguma coisa, Graham? Porque você está sendo vingativo e mesquinho. Estou sendo honesto, eu disse. Pela primeira vez em meses, estou sendo completamente e brutalmente honesto na frente de todas essas pessoas. Você me queria na sessão de convidados. Ótimo. Agora sou convidado, e convidados não resolvem os problemas dos anfitriões. O salão de baile havia mergulhado em completa desordem. Vanessa estava ao telefone, tentando freneticamente ligar para alguém, provavelmente seu diretor financeiro ou seu advogado. Os pais de Graham pareceram horrorizados. Sua irmã parou de sorrir. Meu irmão Marcos apareceu ao meu lado. Estamos bem. Estamos perfeitos. Obrigado por estarem aqui. Ele sorriu. Não perderia isso por nada. Voltei ao microfone pela última vez. O salão de baile havia mergulhado no caos completo. Os convidados estavam de pé, alguns recolhendo seus pertences, outros agrupados em cochichos frenéticos. Vanessa ainda estava ao telefone, com o rosto pálido e abatido. Graham ficou paralisado perto do palco, parecendo não conseguir processar o que estava acontecendo. Jennifer estava na entrada com seu tablet, desempenhando seu papel perfeitamente, respondendo às perguntas de hóspedes confusos sobre a situação do pagamento, mantendo a aparência profissional de alguém que estava apenas fazendo seu trabalho. Dei 2 toques no microfone. O feedback estridente saiu pelos alto-falantes, cortando o ruído. Todos se viraram para me olhar novamente. Senhoras e senhores, eu disse, com a voz calma e clara. Peço desculpas por interromper sua noite. Infelizmente, devido a problemas de pagamento que estão totalmente fora do meu controle, parece que esta celebração terminará mais cedo do que o planejado. Fiz uma pausa, deixando a informação se assentar. Recomendo a todos que peguem uma fatia desse bolo espetacular na saída. Realmente custou uma fortuna, e seria uma pena desperdiçá-la. Obrigada por terem vindo. Espero que tenham aproveitado a festa enquanto durou. Coloquei o microfone no chão com cuidado e saí do palco. Graham me alcançou nas portas do salão de baile. Sua mão se fechou em torno do meu pulso, não com força suficiente para machucar, mas com firmeza o bastante para me deter. Precisamos conversar sobre isso, disse ele, com a voz baixa e urgente. Você está exagerando. Isso é uma loucura. Soltei meu pulso com um puxão e me aproximei dele, perto o suficiente para que só ele pudesse me ouvir. Meu advogado entrará em contato, eu disse, com a voz gélida. Sofia Pacheu, da Blackwell & Associates. Ela vai explicar como funciona o regime de bens em comunhão de bens neste estado e por que os $25.000 que a Vanessa depositou na nossa conta conjunta me pertencem em dobro. Ela também explicará o que acontece quando alguém usa bens conjugais para financiar um caso extraconjugal. Seus olhos se arregalaram. Isso você não pode. Eu já fiz. Eu disse, você fez uma escolha esta noite, Graham. Você escolheu me diminuir, me apagar, me reduzir a um mero convidado na minha própria vida. Só estou me certificando de que todos vejam exatamente como essa escolha se apresenta. Virei-me e fui embora sem olhar para trás. Atrás de mim, pude ouvir os funcionários do local começando a fechar. Luzes se acendendo, equipamentos de som sendo guardados, garçons começando a limpar as mesas. A festa havia acabado. Mas para mim, tudo estava apenas começando. A primeira ligação chegou às 6h15 da manhã seguinte. Eu estava deitada no meu quarto de infância, na casa da minha mãe, encarando o teto, tentando convencer meu corpo de que ainda era possível dormir, mesmo com a mente a 1000 por hora. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. O nome de Graham apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal. O telefone tocou novamente 2 minutos depois, e depois de novo, e de novo. Ao meio-dia, ele já tinha ligado 17 vezes. Eu não atendi a nenhuma delas. As mensagens começaram por volta das 13 horas. As pessoas estão falando. Você me envergonhou.
Você arruinou tudo. Apaguei sem responder. 20 minutos depois. Me desculpe. Vamos conversar sobre isso. Podemos resolver? Apagar. 1 hora depois disso, por favor. Kim, por favor. Eu cometi um erro. Não jogue fora 5 anos por causa de um erro estúpido. Encarei aquela foto por um longo momento. Um único erro. Como se o caso tivesse sido um lapso de julgamento isolado, em vez de 8 meses de engano deliberado. Bloqueei o número dele. Marcos tinha ficado comigo naquele primeiro fim de semana. Ele me levou de carro até a casa da nossa mãe logo depois da festa, enquanto eu ficava no banco do passageiro tentando não desmoronar completamente. Agora ele estava sentado à minha frente, na mesa da cozinha dela, tomando café enquanto o estresse da minha mãe fervilhava ao fundo. Ela já havia feito 3 fornadas de biscoitos com gotas de chocolate, 2 pães de banana e estava preparando um bolo de limão. A cozinha cheirava a açúcar, manteiga e aconchego. Você deveria comer alguma coisa, disse Marcos, empurrando um prato de biscoitos na minha direção. Peguei um, mas não mordi. Não estou com fome. Você precisa comer de qualquer jeito. Minha mãe se afastou da batedeira. Ele tem razão, querida. Você não tomou nada além de café desde ontem à noite. Dei uma pequena mordida no biscoito para agradá-los. Estava bom. Bordas crocantes, centro macio, exatamente como eu gosto, mas tinha gosto de papelão na boca. Marcos estava mexendo no celular, com a expressão se fechando em si mesmo. Você já deu uma olhada nas redes sociais? Não. Provavelmente foi uma atitude inteligente. Ele virou o celular para me mostrar mesmo assim. Mas você deve saber que a história está se espalhando. Eu olhei para a tela. Alguém havia postado um vídeo da festa. A imagem estava tremida, claramente filmada com um celular que alguém estava tentando esconder, mas o áudio estava razoavelmente bom. Minha voz foi amplificada pelo microfone. Apenas $18.000 vieram de nossas economias reais. Os outros $25.000 foram depositados há 6 semanas por transferência bancária da Morrison Capital Holdings. O vídeo tinha sido visualizado 43 mil vezes. A seção de comentários era um verdadeiro campo de batalha. Algumas pessoas me chamavam de vingativa, dramática, louca, mas, mais importante ainda, a maioria estava do meu lado. Você viu o que ele fez com ela no começo? Deu o lugar dela para a amante dele. Ela planejou toda a festa e ele a humilhou na frente de todos. Ela tinha todo o direito. O fato de ela ter documentado tudo e exposto ambos como icônicos. Marcos continuou rolando a tela. Haviam 6 vídeos diferentes, de ângulos diferentes. Está por toda parte no Twitter, TikTok e Instagram. Algumas pessoas estão chamando de a festa da vingança do ano. Ótimo, respondi secamente. Viralizei. Você é um herói para muita gente, ele corrigiu. Principalmente para as mulheres. Elas estão adorando isso. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Sofia Pacheu. Vi os vídeos. Muito bom. Ele ligou para o meu escritório hoje de manhã. Contratei o Richard Brennan da Sterling Indy Cross. Uma grande firma. A situação vai ficar feia, mas estamos preparados. Vou dar entrada no processo na segunda-feira de manhã. Não se comunique diretamente com Graham. Deixe que tudo passe por mim. Respondi por mensagem. Entendi. Marcos recostou-se na cadeira. Então, o que acontece agora? Como vamos esperar? Eu perguntei. Sofia entra com o pedido de divórcio na manhã de segunda-feira. Graham contesta. Passaremos pela fase de mediação para a fase de instrução processual. Provavelmente chegaremos a um acordo. Isso levará meses. E Vanessa? Dei um sorriso discreto. Vanessa tem problemas maiores do que eu. Na quarta-feira, a carreira de Vanessa estava desmoronando em tempo real. A investigação da American Express avançou mais rápido do que eu esperava. Aparentemente, quando você denuncia um possível desfalque envolvendo um cartão corporativo, eles levam isso a sério. Na tarde de terça-feira,
o conselho de administração da Morrison Capital Holdings já havia sido notificado. Na manhã de quarta-feira, Vanessa foi colocada em licença administrativa enquanto aguarda uma auditoria interna. Durante o café da manhã, Marcos me mostrou as manchetes dos blogs de tecnologia. A Morrison Capital Co foi afastada do cargo em meio a uma investigação de fraude. Vanessa Morrison se demite durante a investigação sobre o cartão corporativo. Os artigos foram cuidadosos com a linguagem. Muitas alegações e investigações em andamento, mas o estrago já estava feito. A Morrison Capital estava em meio a uma captação de 50 milhões de dólares para um fundo junto a investidores institucionais. Um indício de irregularidades financeiras. Só a aparência disso já era catastrófica. Na sexta-feira, Vanessa renunciou ao cargo de CEO para buscar outras oportunidades. Os investidores desistiram. A captação de recursos fracassou. Sua reputação no mundo do capital de risco foi destruída. Eu deveria ter me sentido triunfante. Era exatamente isso que eu pretendia quando liguei para a American Express. Em vez disso, senti um vazio, não porque me arrependesse. Não me arrependi. Vanessa tinha feito escolhas. Usar fundos da empresa para despesas pessoais, participar do plano de Graham para me humilhar publicamente, sentar-se no meu lugar com aquele sorriso debochado no rosto. Mas ver a carreira dela desmoronar em tempo real me lembrou que toda essa situação estava destruindo várias vidas, não apenas a minha. Então me lembrei daquele sorriso irônico e a sensação de vazio passou. A família de Graham ficou completamente em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Sua irmã Beta, que havia rido muito da minha humilhação, me bloqueou em todas as redes sociais. Seu pai, Kenneth, que havia erguido seu copo para Vanessa como se ela fosse a filha pródiga retornando para casa, evitou o clube de campo que ele sabia que eu ocasionalmente visitava com meus pais. Mas no sexto dia, sua mãe ligou. Kim. A voz de Diane era rígida, formal. Acho que deveríamos conversar. Nos encontramos em uma cafeteria perto da casa dela, no subúrbio. Era um lugar pequeno, daqueles com móveis que não combinam e obras de arte locais nas paredes. Diane já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto com uma xícara de chá que não estava bebendo. Ela parecia cansada, mais velha do que eu me lembrava, embora tivesse passado apenas uma semana. Sentei-me à sua frente sem pedir nada. O que você fez na festa foi cruel, disse ela sem rodeios. Esperei, não me defendi. Deixei que ela dissesse o que tinha vindo dizer. Graham é meu filho, e sim, ele cometeu erros, mas você o humilhou na frente de 200 pessoas. Você destruiu a reputação dele, o relacionamento dele, Você sabia? Eu interrompi. Ela parou no meio da frase. O quê? Peguei meu celular, abri as capturas de tela que havia salvo e o deslizei sobre a mesa. Você sabia que Graham e Vanessa estavam planejando isso há meses? Que eles discutiram como lidar com a situação de Kim depois da festa, que a festa que eu passei 4 meses planejando era para ser a estreia pública deles? Diane pegou meu celular com as mãos trêmulas. Observei seu rosto enquanto ela lia as mensagens, vi a cor sumir de suas bochechas. Eu não sabia, ela sussurrou. Ele nos disse que vocês estavam se distanciando, que você estava muito focada no trabalho, que Vanessa era apenas uma amiga que o ajudava com contatos comerciais. E você acreditou nele? Sim. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo além de hostilidade em seus olhos. Vergonha. Eu queria acreditar nele. Vanessa sempre teve tantos contatos de sucesso. Pensei que ela seria boa para a carreira dele. Eu não imaginava que não sabia que ele estava planejando te deixar por ela. Você riu, eu disse baixinho quando ele cedeu meu lugar. Você riu. Eu sei. A voz dela falhou um pouco. Eu pensei que fosse só, não sei, pensei que talvez fosse uma brincadeira, ou que você tivesse concordado de alguma forma. Só entendi o que realmente estava acontecendo mais tarde, e nesse momento ela colocou meu celular de volta no lugar com cuidado. Me desculpe por rir, por não enxergar, por não questionar. Me desculpe. Assenti lentamente. Obrigada. Ficamos em silêncio por um longo momento. O que acontece agora? Perguntou Diane. Agora eu me divorcio do seu filho e sigo em frente com a minha vida.
Ela parecia querer discutir, mas não o fez. Em vez disso, apenas assentiu com a cabeça e se levantou, deixando o chá intocado sobre a mesa. Eu a observei se afastar e senti algo mudar. Não exatamente perdão, mas talvez o início dele. 2 semanas depois da festa, minha chefe, Margarete, me chamou em sua sala. Eu vinha me preparando para essa conversa. Fofocas de escritório se espalham rápido, e eu sabia que todos na empresa tinham ouvido falar do que aconteceu. Eu esperava um certo constrangimento, talvez alguma sugestão sutil para que eu tirasse um tempo para mim mesma para lidar com as coisas. Em vez disso, Margarete sorriu para mim. Feche a porta e sente-se, disse ela. Sim, eu fiz. Estive analisando os seus autos do processo, começou ela. Seu trabalho no caso de fraude de PETA no último trimestre foi excepcional. E eu soube da sua situação pessoal. A forma como você documentou tudo, construindo um caso irrefutável contra seu marido, me fez corar. Não era minha intenção trazer drama pessoal também. Ela levantou a mão. Deixe-me terminar. Estamos criando uma nova divisão focada especificamente em investigação de fraudes corporativas, casos de alto risco, rastreamento financeiro complexo, o tipo de trabalho que exige alguém não apenas tecnicamente qualificado, mas também estratégico e inabalável sob pressão. Ela se inclinou para a frente. Quero que você lidere isso. Eu a encarei. Que aumento significativo para toda a equipe sob sua responsabilidade. Casos de alto perfil. Você seria perfeita para isso. Você está me oferecendo uma promoção porque eu revelei o caso extraconjugal do meu marido? Margarete riu. Estou lhe oferecendo uma promoção porque você é brilhante em investigação forense. O que você fez na sua vida pessoal apenas confirmou o que eu já sabia sobre as suas habilidades. Você é minucioso, estratégico e não se deixa abalar pela pressão. Essas são exatamente as qualidades que precisamos para esta posição. O salário que ela mencionou era quase o triplo do que eu ganhava atualmente. Aceitei na hora. Ao sair do escritório dela, senti algo que não sentia desde antes de encontrar aquele cartão-chave do hotel, 3 meses atrás. Esperança. A esperança durou exatamente 11 dias. Esse foi o tempo que Sofia levou para me ligar com a notícia de que a primeira sessão de mediação estava marcada. Na próxima terça-feira, ela disse por telefone, às 10 horas, em nossos escritórios. A Grounds contratou Richard Brennan, que trabalhava na Sterling Cross. Eu conhecia esse nome. Todos na comunidade jurídica conheciam esse nome. Sterling Cross era o escritório que você contratava quando queria jogar duro, quando queria intimidar a outra parte para que ela se rendesse, quando tinha dinheiro para gastar em litígios agressivos. Essa é uma escolha cara, eu disse. Muito cara, o que me leva a crer que o Graham está mais seguro financeiramente do que pensávamos, ou está desesperado o suficiente para se endividar por essa luta. Eu suspeitava que fosse a segunda opção. Estamos prontos? Estamos prontos, disse Sofia com confiança. Tenho tudo organizado. Registros financeiros, capturas de tela de mensagens, recibos de hotel, toda a cronologia. Ele não vai saber o que o atingiu. A sala de conferências da Blackwell Associates era agressivamente estéril. Paredes brancas, mesa de vidro, cadeiras de couro que provavelmente eram caras, mas que transmitiam uma sensação de frieza e falta de aconchego. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, banhando tudo com um brilho clínico e intenso. Cheguei 15 minutos mais cedo com a Sofia. Organizamos nosso material de um lado da mesa, pastas, documentos impressos e tablets com cópias digitais de tudo. Graham chegou pontualmente com Richard Brennan. Eu não via meu marido pessoalmente desde a festa, 4 semanas atrás. Ele parecia diferente, de alguma forma menor. Seu rosto estava mais magro, com olheiras profundas. O terno dele era o mesmo azul marinho que usará na festa, mas agora parecia amarrotado, como se talvez não tivesse sido lavado a seco desde então. Ele não me encarava. Richard Brennan, por outro lado, era exatamente o que eu esperava. Cabelos grisalhos do final dos anos 50, terno caro, postura confiante. Ele carregava uma pasta de couro que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro e tinha a postura de alguém que havia vencido muito mais batalhas do que perdido. Senhorita Holloway, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa.
Richard Brennan, é um prazer conhecê-lo, embora eu preferisse que fosse em outras circunstâncias. Apertei sua mão rapidamente. Seu aperto era firme, calculado para transmitir força sem parecer agressivo. Vamos começar, disse Sofia, acomodando-se na cadeira com a desenvoltura de quem está em casa. Richard começou fazendo exigências, lendo uma lista preparada como se estivesse pedindo em um cardápio. Graham queria a casa geminada, metade das minhas contas de aposentadoria e pensão alimentícia, especificamente 3 anos no valor de $4.000 por mês porque, como Richard disse, a recente promoção da Sra. Holloway mudou significativamente o cenário financeiro deste casamento. Senti meu maxilar se contrair. Ele queria pensão alimentícia da minha parte. Depois de tudo, Sofia não hesitou. Ela já esperava por isso. Interessante, disse ela, com voz agradável e profissional. Permita-me apresentar nossa contraproposta. Ela deslizou uma pasta pela mesa até Richard. Ele a abriu, seus olhos percorrendo a primeira página. A senhorita Holloway ficou com a casa geminada. Sofia começou dando a entrada com o dinheiro da herança de sua avó, bens pré-nupciais que estão bem documentados. Temos os registros bancários que comprovam a transferência do patrimônio da avó dela diretamente para a conta pessoal da Sra. Holloway, 6 meses antes do casamento. Richard fez uma anotação, mas não disse nada. A poupança conjunta está dividida meio a meio. Isso inclui os $25.000 depositados por Vanessa Morrison da Morrison Capital Holdings. Graham ergueu a cabeça bruscamente. Aquele dinheiro foi um presente. Um presente depositado em uma conta conjunta conjugal torna-se propriedade conjugal de acordo com as leis estaduais de comunhão de bens, disse Sofia com naturalidade. Metade pertence à Sra. Holloway, independentemente da fonte. Richard levantou a mão. Continue. O Sr. Holloway pagará à senhorita Holloway pensão alimentícia por 3 anos, no valor de $2.000 por mês, calculada com base na duração de 5 anos do casamento e em seu padrão de fraude financeira durante esse período. Padrão de engano é uma acusação grave, disse Richard. Sofia deslizou outra pasta pela mesa. Esta era mais grossa. Recibos de hotel que documentam as viagens do Sr. Holloway com Vanessa Morrison durante um período de 8 meses. Extratos de cartão de crédito mostrando despesas com presentes, jantares e hospedagem, além de mensagens de texto do iPad do Sr. Holloway discutindo planos para o futuro deles juntos e estratégias para lidar com a situação envolvendo Kim. Observei o rosto de Graham empalidecer. Além disso, Sofia continuou, com a voz adquirindo um tom áspero. Temos recibos que comprovam que o Sr. Holloway utilizou o cartão corporativo da empresa para despesas pessoais diretamente relacionadas ao seu caso extraconjugal, totalizando aproximadamente $6.000. A expressão de Richard se fechou. Fraude com cartão corporativo é uma acusação grave. É uma violação grave, concordou Sofia. O contrato de trabalho do Sr. Holloway e a política de ética da empresa são bastante claros quanto ao uso pessoal de recursos corporativos. Temos documentação comprovando diárias de hotel, jantares e presentes debitados em seu cartão corporativo American Express entre janeiro e agosto deste ano. Nenhuma dessas despesas estava relacionada aos negócios. Graham parecia estar passando mal. Richard fechou a pasta com cuidado. Precisaremos revisar essa documentação e nos reuniremos novamente. Claro, disse Sofia, com um tom agradável. A mediação terminou 20 minutos depois, sem que se chegasse a um acordo, mas a dinâmica de poder havia mudado. Richard sabia que tínhamos munição. Munição real, documentada e passível de ação judicial. Enquanto reuníamos nosso material, Graham finalmente olhou diretamente para mim. Kim, ele começou. Não faça isso, eu disse baixinho. Simplesmente não faça. Saí sem olhar para trás. 3 semanas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Por favor, preciso falar com você. Só um café. Deixe-me explicar, Graham. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Sofia havia me dito explicitamente para não me comunicar diretamente com Graham. Tudo deveria ser resolvido por meio de advogados. Encontrá-lo pessoalmente provavelmente foi uma péssima ideia. Eu estava curioso. Curioso para saber que explicação ele achava que poderia oferecer.
Estou curioso para saber se ele realmente acreditava que poderíamos resolver isso. Respondi por mensagem: cafeteria no centro amanhã. 14h30. Só isso. O café estava movimentado com o movimento da tarde. Freelancers com seus laptops, estudantes estudando o chiado e o ruído da máquina de café expresso, que criava uma atmosfera de ruído branco. Graham já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com 2 xícaras de café à sua frente. Um deles era o meu pedido de sempre, café torrado ao ponto com creme, sem açúcar. Ele se lembrou. Ele se levantou ao me ver, mas pareceu indeciso entre me abraçar, apertar minha mão ou simplesmente sentar-se novamente. Optou pela última opção. Sentei-me em frente a ele e envolvi minhas mãos na xícara quente sem beber. Ele parecia pior do que na mediação, sem fazer a barba. Sua camisa estava amassada. Precisava cortar o cabelo. Sinto sua falta, disse-lhe imediatamente, como se estivesse guardando as palavras, e elas explodiram no instante em que me sentei. Kim, sinto tanta saudade de você. Cometi um erro terrível. Vanessa e eu, acabou. Nunca foi real. Você é minha esposa. Podemos consertar isso. Dei um gole no meu café e esperei. A festa, ele continuou, as palavras saindo agora mais rápido. Foi ideia dela. Tudo. Ela queria fazer algum tipo de declaração, mostrar a todos que estávamos juntos. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter te protegido. Eu fui fraco e estúpido, e sinto muito. Coloquei minha xícara sobre a mesa com cuidado. Graham, eu vi as mensagens durante meses. Você e Vanessa planejando o futuro juntas, discutindo como lidar comigo depois da festa. Essa não foi ideia dela. Foi ideia de vocês dois. Ele estendeu a mão por cima da mesa para pegar a minha. Recuei. As pessoas cometem erros, disse ele, desesperado. As pessoas ficam confusas. Elas fazem escolhas ruins. Mas isso não significa que não tenha sido um erro, interrompi. Um erro é esquecer nosso aniversário ou dizer algo ofensivo durante uma discussão. O que você fez foi fruto de 8 meses de escolhas deliberadas. Você escolheu dormir com ela. Você escolheu esconder isso de mim. Você escolheu levá-la em viagens enquanto me dizia que estava em comícios. Você optou por permitir que ela depositasse dinheiro em nossa conta conjunta. Você optou por planejar um futuro com ela enquanto ainda dormia em nossa cama todas as noites. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de verdade. Eu posso mudar, disse ele. Eu te amo. Olhei para ele, olhei-o atentamente e tentei encontrar o homem com quem me casei há 7 anos. O cara charmoso que anotou tudo durante minha apresentação. O parceiro que chorou durante nossos votos de casamento. Mas tudo que eu conseguia ver era o homem que sussurrara, não aqui. Sente-se com os convidados. E cedeu meu lugar a outra mulher. Não, eu disse baixinho. Você não me ama. Você ama a vida que construí para nós. Você adora que eu cuidei das finanças para que você não precise se preocupar com elas. Você adora que eu tenha planejado os eventos sociais e feito com que tudo corresse bem. Você gostou que eu fosse estável e confiável, e que tornasse sua vida mais fácil. Eu me levantei, mas você não me ama. Se você me amasse, não teria cedido meu lugar. Você não teria me humilhado na frente de 200 pessoas. Você não teria me apagado do seu futuro enquanto eu estava planejando sua festa de aniversário. Kim, está tudo resolvido. Graham, assine os papéis. Saí do café sem olhar para trás. Desta vez, senti apenas alívio. Na quinta-feira à noite, 2 dias após o encontro na cafeteria, Sofia me ligou. Você precisa vir ao meu escritório, disse ela. Hoje à noite, se possível. Encontrei algo. Dirigi até o centro da cidade, com a mente a mil, pensando em todas as possibilidades. Será que Graham tinha feito alguma besteira? Vanessa nos processou? A investigação da American Express descobriu algo que pudéssemos usar? O escritório de Sofia ficava no 14º andar de uma torre de vidro no centro da cidade. Quando cheguei, havia planilhas cobrindo toda a superfície da sua mesa.
Sente-se, disse ela. Eu me sentei. Solicitamos os registros financeiros de Graham como parte do processo de descoberta de provas, começou ela. Cartões de crédito, extratos bancários, pedidos de empréstimo, tudo. Ela virou o laptop na minha direção. A tela mostrava uma planilha com linhas e linhas de números destacados em cores diferentes. Ele está falido, disse ela sem rodeios. Pior que falido. Ele tem uma dívida de $83.000. Fiquei olhando para os números, sem conseguir processá-los direito. Como isso é possível? O salário dele é bom. Nossas despesas sempre foram administráveis. Sofia apontou para itens específicos, seu dedo percorrendo as colunas. Presentes para Vanessa. $5.000 na Tiffany's, $3.000 na Nordstrom. Quartos de hotel em São Francisco, Seattle e Miami. Sempre em lugares de luxo. A motocicleta Norton Commando. $12.000. Jantares em restaurantes caros. Viagens de fim de semana. Joias. Ele vem financiando tudo isso a crédito há 8 meses. O vestido de seda cor de champanhe. A postura confiante de Vanessa. A facilidade com que Graham viajava em suas viagens de negócios. Tudo comprado com dinheiro emprestado. Eu não sabia nada sobre as prestações do sobrado. Perguntei, com a garganta apertada. Atual, disse Sofia. Ele não conseguiu esconder esses valores porque vieram da conta conjunta que você monitorava. Mas todo o resto, cartões de crédito em nome dele, apenas empréstimos pessoais sem sua assinatura como fiadora, até mesmo um empréstimo rápido do mês passado. Ele estourou o limite de todos. O Richard sabe? Ainda não. Eles vão descobrir na própria análise dos documentos, mas nós descobrimos primeiro. Ela recostou-se na cadeira. Isso muda tudo. Graham não é apenas infiel. Ele é financeiramente irresponsável e está atolado em dívidas secretas. Se você continuasse casada com ele, parte dessa dívida poderia se tornar um problema seu, dependendo das leis estaduais e do momento em que isso ocorresse. Senti-me mal. O que fazemos? Sofia deu um sorriso sombrio. Usamos isso como forma de pressão. 2 dias depois, Richard Brennan ligou para Sofia com uma proposta de acordo. Ela me adicionou à conversa por chamada de conferência para que eu pudesse ouvi-la em primeira mão. Meu cliente está preparado para oferecer o seguinte, começou Richard, com a voz cuidadosamente neutra. Divisão de todos os bens conjugais em partes iguais. A senhora Holloway fica com a casa geminada, conforme o documento de herança pré-nupcial. O Sr. Holloway pagará pensão alimentícia no valor de $2.000 por mês durante 3 anos, e o Sr. Holloway assume total responsabilidade por todas as dívidas contraídas em seu nome durante o casamento. Essa última parte era crucial. Graham assumiria a responsabilidade por todos os $83.000 de sua dívida secreta. Após o término da ligação, Sofia olhou para mim. Esta é realmente uma oferta justa, disse ela. Melhor do que justo, considerando que provavelmente poderíamos pedir mais. Mas isso significaria meses, talvez anos de litígios, comparecimentos em tribunal, depoimentos, seu nome atrelado ao dele em documentos públicos, mais oportunidades para as coisas ficarem feias. Refleti sobre o que eu queria. Queria vingança? Queria arrastar Graham pela lama, expor todos os seus segredos, fazê-lo pagar de todas as maneiras possíveis? Ou será que eu queria liberdade? O que você recomenda? Perguntei. Sofia sorriu. Eu recomendo a liberdade. Você já venceu, Kim. Você o expôs publicamente. Você protegeu seus bens. Você construiu uma nova carreira. Você tem uma nova vida esperando por você. Prolongar isso só te mantém presa a ele. Ela tinha razão. Vamos aceitar, eu disse. Assinei os papéis do acordo naquela noite. 4 meses após a festa que pôs fim ao meu casamento, ele acabou oficialmente. A tinta nos documentos do acordo mal tinha secado quando comecei a procurar apartamento. Eu não podia ficar na casa da minha mãe para sempre. Por mais que eu apreciasse o apoio dela, os bolos que ela preparava para aliviar o estresse, as constantes ofertas de chá, os bilhetinhos de incentivo que ela deixava no meu travesseiro, eu precisava do meu próprio espaço.
Eu precisava provar para mim mesmo que era capaz de construir algo novo do zero. Passei 3 fins de semana visitando apartamentos com uma corretora de imóveis chamada Patrícia, que não fez perguntas sobre por que uma mulher recém-divorciada estava procurando um apartamento de um quarto em vez de tentar manter a casa da família. A maioria dos lugares era deprimente. Plantas idênticas em prédios sem alma. Paredes bege, bancadas de laminado e um leve cheiro da vida alheia. Então Patrícia me mostrou o loft. 8º andar de um prédio de armazém reformado no centro da cidade. Paredes de tijolos aparentes. Pisos de madeira originais que rangiam levemente ao caminhar sobre eles. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade proporcionavam uma paisagem que fazia todo o espaço parecer maior do que sua metragem quadrada real. Era menor do que a casa geminada que Graham e eu dividíamos. Sem quintal, sem um segundo quarto para os hipotéticos filhos sobre os quais falávamos vagamente em relação a ter um dia, mas era minha. Fiz uma oferta naquela tarde. O pagamento inicial veio da minha parte na venda da casa geminada, mais o bônus de assinatura do meu novo emprego. Quando toda a papelada foi resolvida, eu era o único proprietário de um espaço que me pertencia inteiramente. O dia da mudança foi um sábado no início de outubro. O ar tinha aquele frescor que fazia o outono parecer um recomeço, repleto de novas possibilidades. Marcos apareceu às 8 horas da manhã com sua caminhonete e 2 amigos da academia. Meus pais chegaram 1 hora depois com café, donuts e uma quantidade alarmante de materiais de organização que minha mãe havia comprado em alguma loja de artigos para o lar. Passamos o dia carregando caixas pelo elevador, montando móveis a partir de caixas desmontadas e discutindo amigavelmente sobre se o sofá deveria ficar de frente para as janelas ou para a TV. Minha mãe fez cortinas para o quarto, painéis simples de linho num tom suave de cinza que filtravam a luz da manhã sem bloqueá-la completamente. Meu pai instalou prateleiras flutuantes no que viria a ser meu escritório em casa, certificando-se de que cada uma estivesse perfeitamente nivelada, verificando e reverificando com um cuidado meticuloso que me fez perceber de onde eu havia herdado minha atenção aos detalhes. Marcos trouxe pizza e cerveja por volta das 6, quando estávamos todos exaustos, cobertos de poeira e rodeados de caixas de papelão vazias. Sentamo-nos no meu sofá novo. Um sofá modular cinza escuro que eu mesma escolhi sem ter que fazer concessões a ninguém, e assistimos ao pôr do sol sobre a cidade. O céu ficou laranja, rosa e roxo, e os prédios captavam a luz como se estivessem em chamas. Você conseguiu, disse Marcos baixinho, dando um gole em sua cerveja. Olhei em volta para o espaço. Minhas obras de arte nas paredes, peças abstratas com cores vibrantes que eu sempre amei, mas que Graham disse que eram demais para casa. Meus livros nas prateleiras, organizados do jeito que eu queria. Meus móveis, minhas escolhas, minha vida. Sim, eu disse. Eu realmente disse. Pela primeira vez em meses, senti algo que não era raiva, mágoa ou a satisfação vazia de vencer uma batalha. Senti paz. O trabalho se tornou meu refúgio. A nova divisão que eu liderava, investigação de fraudes corporativas, começou com apenas 5 pessoas. 3 analistas seniores com quem eu já havia trabalhado, além de 2 novos contratados recém-formados em programas de contabilidade forense. Instalamo-nos num canto do escritório que antes era usado como depósito. Lutei por equipamentos melhores, monitores duplos para todos, acesso a ferramentas de banco de dados aprimoradas e uma sala de conferências adequada em vez do espaço improvisado que nos havia sido atribuído. Nosso primeiro caso importante ocorreu em novembro. Uma empresa do setor manufatureiro suspeitava que seu diretor financeiro estivesse desviando fundos por meio de uma rede de empresas de fachada. O conselho havia notado discrepâncias, mas não conseguia rastrear o dinheiro. Foi aí que entramos. Atribui diferentes membros da equipe a diferentes aspectos da investigação: registros bancários, contratos com fornecedores, autorizações de pagamento e despesas de viagem. Criamos uma linha do tempo que abrange 3 anos, rastreando cada transação suspeita e cada padrão em comum. O diretor financeiro tinha sido esperto. Ele escondeu bem o dinheiro, estratificando as transações em várias contas e usando fornecedores legítimos como fachada para faturas falsas. Mas ele deixou um rastro. Eles sempre deixam um rastro. Nós o encontramos, documentamos e construímos um caso tão irrefutável que a equipe jurídica da empresa fez um acordo com o diretor financeiro antes mesmo de o caso ir a julgamento. A empresa fabricante recuperou US$ 4 milhões.
Nosso segundo caso foi encerrado em janeiro. Um esquema de fraude de seguros envolvendo falsificação de documentos e pagamento de propinas a prestadores de serviços médicos. Rastreamos o dinheiro por 6 estados e 17 contas diferentes. Mais uma vitória. Em março, minha chefe, Margarete, estava apresentando nossa divisão na reunião trimestral de liderança. Ela ficou em pé diante de toda a equipe de gestão da empresa e me chamou de futuro da investigação forense nesta empresa. Publicações do setor começaram a entrar em contato. Será que eu poderia palestrar em uma conferência em Chicago? Teria interesse em escrever um artigo sobre reconhecimento de padrões em investigações de fraude? Eu teria tempo para uma entrevista sobre como montar equipes forenses eficazes? Minha carreira, na qual eu sempre fui bom, mas nunca particularmente apaixonado, de repente pareceu ser mais do que apenas um emprego. Sentia que tinha um propósito. Estava causando um impacto real. Desmascarando pessoas que se achavam espertas demais para serem pegas. Protegendo empresas de ameaças internas, usando as mesmas habilidades que usei para desmascarar a farsa do meu próprio marido para ajudar outras pessoas a descobrirem a verdade. Eu era bom nisso, mais do que bom, e as pessoas finalmente estavam reconhecendo isso. 6 meses após a finalização do divórcio, parei em uma cafeteria perto do meu escritório durante meu horário de almoço. Era um lugar pequeno, daqueles com móveis que não combinam, arte local nas paredes e baristas que se lembravam do seu pedido. Comecei a frequentar o local regularmente, apreciando o anonimato de ser apenas mais uma cliente, em vez daquela mulher do vídeo viral da festa. Eu estava esperando meu café com leite quando a vi, Vanessa Morrison. Ela estava sentada sozinha em uma mesa de canto, olhando para o laptop, vestindo jeans e um suéter simples em vez das roupas de grife que eu sempre a via usar. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo simples. Sem maquiagem, sem joias, exceto por pequenos brincos de argola. Ela parecia menor, de alguma forma diminuída. Nossos olhares se cruzaram do outro lado da cafeteria. Por um longo momento, ficamos apenas nos encarando. Todos os meus instintos me diziam para pegar meu café e ir embora. Para evitar o constrangimento, o possível confronto, a lembrança de tudo o que havia acontecido. Mas eu estava cansada de fugir das coisas. Peguei meu café com leite e fui até a mesa dela. Vanessa. Ela olhou para mim, com uma expressão cautelosa. Kim, mas eu não tinha certeza se você falaria comigo. Sentei-me à sua frente sem pedir permissão. Eu também não tinha certeza se pediria, mas estou curiosa para saber o que aconteceu depois. Ela fechou o laptop lentamente. Quer a resposta sincera? Eu não teria perguntado se não fosse assim. Ela exalou e vi algo em seu rosto que nunca tinha visto antes. Exaustão, talvez até arrependimento. Perdi minha empresa, disse ela em voz baixa. O conselho me forçou a sair quando a investigação da American Express terminou. Não importava que eu acabasse pagando tudo. O estrago já estava feito. Os investidores desistiram da captação de recursos. Os sócios abandonaram o projeto. Tudo desmoronou. Ela envolveu a xícara de café com as mãos, como se precisasse de algo para se segurar. Tive que liquidar tudo para cobrir dívidas e honorários advocatícios. O apartamento, o carro, a carteira de investimentos. Agora trabalho como consultor. Clientes pequenos, nada parecido com o que eu tinha antes. Basicamente, estou recomeçando do zero. Eu deveria ter sentido satisfação. Era exatamente isso que eu pretendia quando liguei para a American Express naquela noite. Mas, em vez disso, senti algo mais complexo. Não exatamente compaixão, mas o reconhecimento de que a vida dela havia desmoronado tão completamente quanto a minha. Sinto muito, disse ela, olhando diretamente para mim. Pelo que fizemos com você, pela minha participação nisso. Foi cruel e covarde. Você merecia algo melhor. Considerei o pedido de desculpas dela, comparando com a lembrança do sorriso irônico quando ela se sentou no meu lugar, com os meses de planejamento secreto e com a maneira casual com que ela ajudou Graham a me apagar da vida dele. Sim, eu disse finalmente. Eu merecia algo melhor, mas, de uma forma estranha, você me deu algo inesperado. Ela parecia confusa. Clareza, continuei. Passei 5 anos me diminuindo para me encaixar na vida de Graham.
fazendo concessões, ignorando meus instintos, me convencendo de que estabilidade era a mesma coisa que felicidade. Você me mostrou exatamente o valor daquela vida, o valor dele. Vanessa assentiu lentamente. Ele entrou em contato comigo no mês passado. Senti um lampejo de algo. Não ciúme, apenas curiosidade. Ele queria tentar de novo, ela continuou. Disse que tinha cometido um erro, que nós éramos bons juntos, que agora que o divórcio estava finalizado, podíamos fazer dar certo. O que você disse? Eu disse, não. Uma risada amarga. Descobrimos que ele não era o prêmio que nenhum de nós pensava que fosse. Ele está falido, desesperado e continua culpando todos, menos a si mesmo, pela forma como sua vida terminou. Ficamos em silêncio por um instante. Duas mulheres que haviam sido transformadas pelas escolhas do mesmo homem, que haviam perdido algo, mas talvez também tivessem ganhado algo. Você está feliz agora? Perguntou Vanessa. Eu vi artigos sobre sua promoção, o sucesso da sua divisão. Estou surpresa, disse eu, ao perceber que falava sério. Na verdade, feliz, não confortável, estável ou acomodada. Feliz. Fico feliz, disse ela, e parecia que estava falando sério. Conversamos por mais 20 minutos. Não como amigos, nunca seríamos isso, mas como duas pessoas que sobreviveram à mesma tempestade e saíram do outro lado transformadas. Quando fui embora, me senti mais leve de alguma forma. A raiva que eu carregava há meses, as arestas afiadas da traição e da mágoa, finalmente se suavizaram em algo que eu podia suportar sem me ferir. Não exatamente perdão, mas libertação. 9 meses após a finalização do divórcio, Graham me ligou. O número era novo. Ele deve ter trocado de celular, mas o nome dele apareceu quando o telefone tocou. Quase não respondi. Eu já tinha seguido em frente, construído uma nova vida. Não precisava ouvir o que ele tinha a dizer, mas a curiosidade falou mais alto. Kim, sua voz soava rouca e cansada. Eu sei que não deveria ligar, mas precisava que você soubesse. Peço desculpas por tudo. A festa, a Vanessa, a humilhação, tudo. Destruí a melhor coisa da minha vida. Sentei-me no sofá, olhando para o horizonte da cidade através das janelas que iam do chão ao teto, e esperei. Estou numa situação difícil, continuou ele. Financeiramente. Quer dizer, as dívidas estão me esmagando. Tive que vender o North e me mudar para um lugar menor. O trabalho tem sido difícil. Quase me demitiram por causa daquela história do cartão corporativo. E eu fico pensando em você o tempo todo, em tudo que tínhamos, em tudo que eu joguei fora. Houve uma longa pausa. Existe alguma chance mesmo, de tentarmos de novo? Recomeçar? Eu mudei, Kim. Eu realmente mudei. Não, eu disse com voz firme e clara. Não há a menor chance, Graham. Mas o que tínhamos não era real. Eu estava apenas tornando sua vida confortável enquanto você me dava como garantida. Fui eu que construí algo enquanto você planejava sua saída. Eu não sou mais essa pessoa. Eu mudei. Talvez você também. Mas isso não importa. Agora estou feliz. Feliz de verdade. Tenho uma carreira que amo. Uma casa que é minha. Uma vida que construí para mim mesma. Você me ensinou algo valioso, Graham. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Ouvi-o exalar com a voz trêmula do outro lado da linha. Eu estraguei tudo, disse-ele em voz baixa. Sim, você fez. Adeus, Graham. Desliguei e bloqueei imediatamente o novo número. E eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem qualquer resquício de apego, apenas completa e total indiferença. Ele agora fazia parte do meu passado, um capítulo que havia se encerrado, e eu estava bem com isso. Coloquei meu celular sobre a mesa de centro e fiquei olhando para a confirmação de número bloqueado na tela. Graham tinha ido embora. Não apenas desta conversa, mas da minha vida completamente. Chega de ligações, chega de mensagens, chega de chances para ele tentar me trazer de volta para sua órbita. Caminhei até as janelas que iam do chão ao teto do meu loft e olhei para a cidade.
Era final de tarde, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando os prédios em tons de dourado e âmbar. Já haviam se passado 2 anos desde a festa que pôs fim ao meu casamento. Faz 2 anos que eu estava naquele salão de baile e vi meu marido ceder meu lugar para outra mulher. Faz 2 anos que saí de lá de cabeça erguida e desmantelado tudo o que ele havia construído. E nesses 2 anos eu construí algo completamente novo. As manhãs de domingo se tornaram meu momento favorito da semana. Eu acordava devagar, sem despertador, em um quarto que era inteiramente meu. Sem concessões quanto à capa de edredom ou se as cortinas devem ser blackout ou translúcidas. Minha mãe havia feito painéis de linho simples em um tom suave de cinza que filtravam a luz da manhã sem bloqueá-la completamente. Eu faria café na minha cozinha. Uma máquina de expresso de verdade que eu mesma comprei, não aquela cafeteira de filtro básica que o Graham insistia ser suficiente. Eu tinha aprendido a tirar fotos que eram realmente decentes, com a crema adequada e tudo mais. Então eu me sentava no meu sofá modular cinza com um livro, meu laptop ou, às vezes, apenas admirando a vista e observando a cidade despertar lá embaixo. Naquela manhã de domingo em particular, 2 anos e 1 mês após o divórcio, eu estava sentada com meu café e um croissant da padaria lá embaixo, lendo um artigo na Forbes. Estrelas em ascensão na prevenção de fraudes corporativas. A manchete dizia: minha foto estava na página 3. Retrato profissional com sorriso confiante. A legenda me identifica como diretor de investigação de fraudes corporativas em uma das principais empresas de perícia forense da cidade. O artigo falava sobre a taxa de sucesso da nossa divisão, os casos de grande repercussão que havíamos solucionado e as técnicas inovadoras que desenvolvemos para rastrear irregularidades financeiras em estruturas corporativas complexas. A citação dizia: a fraude deixa padrões. Nosso trabalho é reconhecer esses padrões antes que se tornem catastróficos. Larguei a revista e olhei em volta do meu sótão. Minha vida não era nada parecida com o que eu havia planejado quando me casei com Graham. Eu não tinha casa geminada no subúrbio com o quintal que ele havia prometido transformar em algo bonito. Eu não tinha a promessa de ter filhos algum dia, nem o futuro estável e confortável que vagamente mencionávamos construir juntos. Mas eu tinha coisas que nem sabia que precisava. A capacidade de tomar todas as decisões sobre a minha vida sem consultar ninguém, sem fazer concessões ou me diminuir para me adequar às preferências de outra pessoa. Respeito dos meus colegas, da minha equipe e dos profissionais do setor que agora buscam minha opinião em casos complexos. Propósito, um trabalho que tivesse significado, em vez de apenas um emprego no qual eu fosse bom. E paz, paz verdadeira, não a frágil estabilidade que eu confundia com felicidade durante meu casamento. Minha divisão cresceu de 5 para 12 pessoas. Agora, lidávamos com casos em 3 estados. Desde aquele salto inicial para diretor de divisão, fui promovido mais 2 vezes. Meu salário triplicou, depois quadruplicou. Eu viajava a trabalho. Boston para uma conferência sobre ética financeira. Chicago para um caso importante envolvendo fraude no sistema de saúde. Denver para uma palestra em uma conferência de contabilidade forense. Cidades que eu jamais teria visitado na minha vida antiga. As conferências de vendas e os encontros de motociclistas de Graham ditavam nossa agenda de viagens, mas também nos proporcionaram novas amizades. Amigos de verdade, não apenas casais com quem socializávamos por serem colegas de trabalho ou contatos comerciais de Graham. Havia Jennifer, do clube do livro do qual eu participava, uma professora de literatura que me apresentou autores que eu jamais teria descoberto sozinha. Nos encontrávamos todas as quintas-feiras à noite em um bar de vinhos no centro da cidade para discutir o que estávamos lendo. Lá estava Kesha, da organização sem fins lucrativos de educação financeira onde eu trabalhava como voluntária 2 vezes por mês, ensinando mulheres de baixa renda a administrar seu dinheiro e a reconhecer práticas de empréstimo predatórias. Ela era assistente social, tinha um senso de humor afiado e um conhecimento enciclopédico dos melhores restaurantes da cidade. Minha família estava mais unida do que nunca. Eu tomava brunch com meus pais a cada 2 domingos em um café perto da casa deles. Minha mãe parou de assar compulsivamente para aliviar o estresse e começou a pintar a óleo, criando obras abstratas que agora estão penduradas no meu sótão. Meu pai se aposentou e começou a trabalhar com madeira, construindo uma linda escrivaninha para o meu escritório em casa. Marcos e eu trocávamos mensagens quase diariamente. Memes bobos, recomendações de artigos, novidades sobre nossas vidas.
Ele havia conhecido alguém, uma mulher chamada Stephanie, que trabalhava com planejamento urbano. E vê-lo se apaixonar me lembrou que bons relacionamentos existem. Parcerias construídas sobre respeito e honestidade, em vez de engano e apagamento gradual. Você parece mais leve, minha mãe me disse no brunch semana passada. Mais feliz, mais você mesma do que tem sido nos últimos anos. Ela tinha razão. Eu tinha. Comecei a namorar novamente 18 meses após a finalização do divórcio. As primeiras tentativas foram desastrosas. Encontros constrangedores para tomar café com homens que falavam de si mesmos por 45 minutos seguidos. Jantar com um advogado que passou a refeição inteira checando o celular. Tomei uns drinks com um engenheiro de software que perguntou se eu era realmente diretor ou se esse era apenas um título formal, mas quase desisti. Depois, conheci David Park em uma conferência sobre ética financeira em Boston. Eu estava apresentando sobre reconhecimento de padrões em fraudes corporativas. Ele estava na plateia, anotando em um caderno de verdade, em vez de usar o celular ou o laptop. Após minha apresentação, ele se aproximou de mim na recepção. Isso foi fascinante, disse ele, oferecendo-me uma taça de vinho que eu não havia pedido, mas aceitei mesmo assim. A forma como você rastreou esse esquema de desfalque através das empresas da Shell foi um trabalho elegante. Conversamos durante 3 horas sobre contabilidade forense, sobre casos de fraude na área da saúde em que ele havia trabalhado, sobre a interseção entre ética e investigação, sobre tudo e nada. Quando a recepção terminou, trocamos números de telefone. Nosso primeiro encontro de verdade foi 2 semanas depois, em um pequeno restaurante tailandês perto do meu loft. David era discreto, ponderado, tinha olhos escuros e um senso de humor peculiar que surgia de repente. Ele perguntou sobre o meu trabalho. Perguntou mesmo e depois ouviu atentamente a resposta. Quando mencionei que era divorciada, ele simplesmente assentiu. Eu também, disse ele. Os últimos 3 anos foram difíceis, mas me ensinaram muito sobre o que eu realmente preciso em um parceiro. Honestidade, respeito. Alguém que não precise que eu seja diferente do que sou. Estávamos nos vendo há 6 meses. Era diferente de quando eu estava com Graham. Mais tranquilo, menos intenso, construído sobre o respeito mútuo e o interesse genuíno na vida um do outro, em vez da faísca inicial de atração que ardia forte e rapidamente. David pediu minha opinião sobre as coisas. Ele ouviu quando eu falei sobre trabalho, em vez de esperar a vez dele de falar. Ele não tentou resolver meus problemas, nem influenciar minhas decisões, nem sugerir que talvez eu estivesse exagerando quando algo me incomodava. Estávamos indo com calma. Ambos carregávamos cicatrizes de nossos casamentos anteriores. Ambos estávamos cautelosos em nos envolver em algo sério muito rapidamente. Mas havia uma possibilidade ali, uma possibilidade real. E pela primeira vez desde Graham, não tive medo de explorá-la. Vi Graham pela última vez numa quinta-feira à noite, no final de novembro. Eu estava saindo de um evento de trabalho no centro da cidade, um encontro de networking para profissionais da área forense que havia se estendido mais do que o esperado. Estava escuro, as ruas iluminadas pelas vitrines e postes de luz, o ar fresco com a promessa do inverno. Eu estava caminhando em direção ao estacionamento quando o avistei na calçada, a cerca de 6 metros de distância. Sozinho, carregando uma bolsa a tiracolo gasta, caminhando de cabeça baixa como se tentasse se tornar invisível. Ele parecia mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas ao redor dos olhos que não estavam lá há 2 anos. Seu casaco parecia fino para o clima, e seus sapatos estavam gastos nos calcanhares. Ele ainda não tinha me visto. Eu poderia ter passado direto, poderia ter virado em outra rua, evitado o encontro por completo, mantido apenas como uma lembrança em vez de uma pessoa real que eu teria que encarar. Mas eu não fiz isso. Parei de andar e gritei, Graham. Ele ergueu os olhos, assustado por um instante. Pareceu não me reconhecer. Então os olhos dele se arregalaram. Kim? Oi? Ficamos ali parados na calçada enquanto as pessoas circulavam ao nosso redor. Pessoas voltando para casa a trabalho. Casais jantando fora. O ritmo normal da vida na cidade seguindo seu curso, apesar do nosso reencontro constrangedor. Como vai você? Perguntei. A pergunta foi mais por educação do que por interesse genuíno. Mas perguntei mesmo assim. Olá,
agora trabalho em uma empresa menor. Ainda na área de vendas. Está tudo bem. É diferente, mas está tudo bem. Ele me lançou um olhar. Olhou para mim de verdade pela primeira vez, observando meu paletó sob medida, minha postura confiante, a pasta de couro que eu carregava, a aura geral de alguém que tinha a vida sob controle. Você está com uma ótima aparência, disse ele. Muito bem. Obrigado. Estou bem. Um silêncio se estendeu entre nós, desconfortável, pesado com tudo que nunca tínhamos dito um ao outro, todas as conversas que nunca tínhamos tido. Às vezes vejo artigos sobre você, disse Graham em voz baixa. Seu trabalho, a divisão que você lidera, você é realmente bem-sucedida. Eu trabalho duro, respondi simplesmente, ele assentiu, olhando para os sapatos gastos. Às vezes penso naquela noite, na festa, no que fiz, em como fui incrivelmente estúpido. Olhei para ele atentamente. Este homem que eu amei, este homem com quem me casei, este homem com quem passei 5 anos da minha vida construindo um futuro. Ele me parecia um estranho agora. Nós dois fizemos escolhas, Graham, eu disse. O meu acabou sendo melhor. Ele riu, mas foi uma risada amarga e vazia. Sim, fizeram. Outra pausa. Mais longa desta vez. Eu deveria ir, eu disse. Tenho planos. Certo. Claro. Ele hesitou. Foi bom te ver, Kim. Disse, Graham. Eu me afastei sem olhar para trás. Ele finalmente se tornou parte integrante do meu passado. Tarde da noite, sentei-me junto às minhas janelas que iam do chão ao teto com uma taça de vinho tinto, olhando para as luzes da cidade que se estendiam abaixo de mim como estrelas que haviam caído na terra. Pensei naquele momento no salão de baile do Grand Meridian. Graham se inclinou para perto, sussurrando aquelas 5 palavras, não aqui. Sente-se com os convidados. Vanessa sentando-se no meu lugar com aquele sorriso irônico. As risadas da família dele. Os sussurros se espalhando entre os 200 convidados. A humilhação me atingindo em ondas. Naquele momento, senti como se fosse o pior da minha vida. A prova pública de que eu havia sido apagada, diminuída, descartada, de que eu não importava para o homem em torno do qual eu havia construído minha vida. Mas olhando para trás agora, 2 anos e milhares de escolhas depois, vejo as coisas de forma diferente. Aquele momento foi a minha libertação. Graham quis dizer aquilo como uma demissão, um rebaixamento, uma prova de que eu não importava mais, que Vanessa era a versão melhorada e eu era o modelo ultrapassado sendo descartado. Mas o que ele realmente fez foi me mostrar exatamente quem ele era. E, mais importante, em quem eu me transformaria por ficar com ele. Alguém insignificante. Alguém que se tornou invisível para manter a paz. Alguém que fez concessões, se adaptou e aceitou silenciosamente ser tratada como menos do que merecia. A cerimônia foi encerrada naquela noite. A festa terminou em caos e humilhação. Por Graham, por Vanessa, por todos que participaram do meu apagamento público. Mas saí de lá de cabeça erguida, com provas em mãos e um plano já em andamento. E nos 2 anos que se seguiram, construí uma vida que nunca soube que queria. Uma vida onde eu não me diminuísse por ninguém. Onde eu fizesse minhas próprias escolhas sem concessões. Onde eu era respeitado, valorizado e reconhecido pelas minhas habilidades reais, em vez da minha disposição para me adaptar. Eu era bem-sucedida, independente e genuinamente muito feliz. O assento reservado que Graham me negou não foi uma rejeição. Foi uma dádiva. Isso me obrigou a me levantar, a exigir algo melhor, a me afastar de uma vida que estava me apagando aos poucos, um compromisso de cada vez. Sim, perdi meu casamento naquela noite. Mas encontrei a mim mesma, e essa troca valeu tudo. Dei um gole de vinho e sorri para o meu reflexo na janela escura. A mulher que me encarava era alguém que eu agora reconhecia, alguém de quem eu tinha orgulho, alguém que jamais se sentaria novamente na área reservada aos convidados. Se essa história de vingança calculada te deixou sem fôlego, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando Kim expôs a transferência bancária de $25.000 na frente de 200 testemunhas. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta.
Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.